cabo de vassoura e me pressionou. E eu segurei, obviamente, eu não quero morrer enforcada. Aí eu falei, pronto, não tô cansada, não quero mais viver. Ninguém vai me achar, não vão descobrir a minha localização. Eu queria tirar minha vida. Uau. Queria tirar minha vida. E aí o primeiro caminhão que aparecer, eu vou me jogar na frente dele. Bem-vindo à Arca! Hoje nós trouxemos aqui um testemunho super edificante, powerful, do jeitinho que a gente gosta. Ela, 28 anos, casada com César, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, atualmente morando aonde? Em Dublin, aqui na Irlanda, maquiadora por 10 anos e atualmente ela está trabalhando na MAC, aonde a gente vai para gastar nosso dinheirinho, né? Você me entende. Ela... Luísa! Mais conhecida como Lu... Ou Luísa, né, amiga? Luísa Entringer. Como que você pronuncia? Minha filha, nem eu sei falar meu nome. Entringer. Entringer. É uma coisa meio difícil. Tem uma empresa em Luxemburgo, que esse nome é de lá, eu roubei do meu marido. E o César, às vezes, liga pra essa empresa porque eles falam, sei lá o que, Entringer. É uma coisa meio gringa, né? Entringer. Como que é o nome dele? Nem a gente sabe ainda. É uma coisa meio gringa, entendeu? Um Brasil com uma gringolês. Então, estamos aqui com ela hoje, nossa convidada. Mas, antes, Marcelo, queria falar alguma coisinha pra você. A Arca está aberta e você é o nosso convidado. Não esqueça de curtir e comentar para o YouTube entregar esse vídeo para ele saber que é um vídeo relevante e a gente depende muito do seu comentário. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, se inscreva. Bom, vamos lá, né? Vamos lá pro que importa. Luísa, conta pra gente como que você conheceu Jesus. Que legal. Eu tava assistindo o seu último podcast, o último podcast de vocês, e você falou uma coisa que totalmente contrário de mim. Você falou que ninguém nunca tinha pregado pra você, né? Sim. Eu vivi uma vida de muita gente pregando pra mim. Muita gente. Eu nasci no berço católico, minha mãe muito católica. Eu era coroinha, fiz primeira Eucaristia, fiz tudo bonitinho lá. Porém, não era pregada, né? Jesus. Mas na minha escola, desde os 5 anos, eu tinha um diretor que pregava pra mim, me ensinou a ler a Bíblia. É muito legal. Eu lembro que ele ficava numa... Não era bem o diretor, era uma esposa da diretora, que a minha escola era dentro de uma casa. Uma casa bem grandona e tinha várias salinhas. E ele ficava na redinha lendo a Bíblia dele e eu me interessei, Que querido. Pequenininha, tipo, com 6 anos. Bem pequenininha, bem pituquinha. E aí ele lia pra mim, foi o meu primeiro contato. Depois disso, ainda na igreja católica, ainda né, indo bem com a minha mãe, o meu irmão começou a ir para a igreja evangélica e nisso ele teve um encontro com Deus. Muita coisa mudou dentro da nossa família, foi uma confusão muito grande, porque como a minha família era muito católica, teve muito preconceito. Minha mãe ficou com raiva do meu irmão, ficou sei lá quanto tempo sem conversar com ele. Ele ia casar antes disso. E a minha mãe brigou com ele porque ele ia casar, ele não queria casar mais na católica. Só que ele também foi me incentivando, também foi me ensinando a orar, me ensinando a experimentar, né, o melhor de Deus e a fundo com Deus. Mas ainda assim eu não fui pra igreja, porque eu era pequena, teoricamente, tipo, 14, Quantos anos? 12, 13 anos, E o seu irmão? nova. Meu irmão é 17 anos mais velho que eu. Nossa. Uau. Eu Eu fui uma surpresa, literalmente. Okay. Meus pais não me esperavam, mas literalmente inesperado. Mas o meu irmão não me levava. Porém, depois disso, e assim, né, Jesus vai catando um por um da família. Uma das minhas irmãs foi pra uma outra igreja. A minha irmã Giz, eu acho que ela não era bem nem católica nem nada. Ela não ia em nada e ela foi alcançada também e passou a congregar na Getsemane, que foi a minha igreja de berço. E ela me levou. E aí ela me levava para os congressos, e era muito diferente, porque na igreja que eu era, na São Judas Tadeu, não tinha nada para adolescente. E, querendo ou não, o adolescente, existem outras formas, né, dele ser alcançado, existe uma linguagem diferente. Sim. Eu amava estar lá em cima, né, e balançar o sininho, e levar água benta pro padre, mas era só aquilo ali, não tinha nada pra eu me aprofundar e nem pra eu me divertir, não tinha como fazer amigos, enfim. E aí ela começou a me levar em congresso, em
Várias jovens. coisas, culto de jovens também. Ela se sentia muito jovem, Uhum. sabe? Apesar de que ela não era. Ela não era, mas o que importa é que ela me levou. Não esquece que isso tá ficando registrado. Não, tá tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Tem como cortar? Mas... E aí, um dia, eu com 15 anos, num culto de libertação, nem foi num culto de jovens, num culto de libertação, eu decidi entregar minha vida para Jesus. Com 15 aninhos. Ai, que lindo. Foi incrível mesmo. E nesse culto de libertação, alguma coisa doida aconteceu? Não aconteceu nada Foi doido. tranquilinho? Foi muito tranquilo. Olha. Tipo assim, aconteceu coisas doidas com outras pessoas, mas eu também não me assustava, não tinha medo, sabe? De nada, assim. Eu vou te falar que eu acho que esse é um pouco da minha diferença, sabia? Eu nunca vi essas coisas doidas assim. Sério? Nada. Deixa eu te levar lá pro Brasil. Eu vou te falar, o meu irmão, quando ele se converteu, foi por conta disso. Tipo, ele já frequentava um pouco assim a igreja. E aí um dia ele tava jantando na mesa e uma outra pessoa e um casal. Era um pastor e a esposa. E ele falou que ele estava sentado jantando e ela manifestou. Jantando assim, ó. E aí o pastor levantou e começou a expulsar. E aí ele falou que na hora que ele viu aquilo. Mas eu me converti no meio disso. Então, Tanto é assim exato. que eu tenho um temor dentro de mim em relação ao mundo espiritual que eu não teria se eu não tivesse vivido tudo isso. Então eu me converti nesse fogaréu, entendeu? Que eu gosto. Sim. Eu adoro, entendeu? Essa parte da libertação. Exato. Desde pequena, assim, essas coisas acontecem. Então, de fato, assim, ter experiências no mundo espiritual, ver essas coisas, ver que realmente existe, tá? Se você não acredita, meu filho. Foi aquela pergunta que eu te fiz, né? Quando você me mandou que eu fui assistir o seu testemunho, que eu vi que você falou tudo isso, aí eu mandei pra ela, falei, amiga, você acha que o fato de você ter vivido tudo isso antes de conhecer a Cristo fez com que você entendesse mais a Cristo e o amor? Eu acho que um temor muito grande cresceu no meu coração, assim, um respeito pelo mundo espiritual, um temor em não pecar, sabe? Não viver uma vida de pecado, porque o pecado que dá legalidade, né, para essas coisas acontecerem na vida de uma pessoa. Então isso me, de certa forma, colocou como se fosse um limite, assim, para mim não passar da linha. Você se aceitou Jesus com 15. Com 15 anos. E nesse dia você falou que não aconteceu nada demais, foi mais uma sensação, né? Não foi nada demais, foi o maior milagre da minha vida. milagre. Exatamente. Não, modo de dizer que ela perguntou se aconteceu alguma coisa mirabolante, assim, não teve nada, tipo, uma irmã do coque me falando revelando algo da minha vida, ou alguma libertação específica naquele momento que, sei lá, você cai no chão, começa a falar, nada. Desse tipo nada, que era visível aos olhos, né? Mas o maior milagre da minha vida, assim. Mas quando você sente que foi aquele momento que você... Um dos momentos impactantes, assim, que você teve com Jesus, tipo, uma experiência própria sua que você talvez ouviu a voz de Deus falando com você, ou alguma revelação que você sentiu mesmo essa sensação. Depois dessa conversão, Isso, teve alguma coisa assim exato. marcante. Não tiveram muitas. Eu tô aqui no meu cérebro. Tenta lembrar. problema. Qual foi a primeira, assim, que você lembra? Eu vou falar aqui com vocês, eu tive algumas experiências com Jesus, algumas experiências muito incríveis, ainda mais quando a gente se dá conta que a vida é um milagre, que tudo aquilo que a gente vive, né, enfim, ao nosso redor, tudo aquilo que muda, tudo aquilo que é permitido, tudo aquilo vem de Deus e tudo aquilo é um milagre. Eu me apego muito nisso. Tá aqui hoje é um milagre, pra ser honesta. Semana passada, meu pai foi atropelado. Meu Deus. Ele foi atropelado. Ele caiu acho que uma distância assim, ó, do passeio. Do passeio? Do passeio. Porque se ele tivesse calçada. caído e batido... É porque lá em Minas a gente fala passeio. Calçada, para os paulistas, Faria Limer, calçada. Calçada, tudo bem. Que passeio? Mas se ele tivesse batido a cabeça lá, eu não teria pai, né? Meu Deus, mas tá. O que aconteceu? E, enfim, meu pai foi atropelado. E nessa semana passada, por algum motivo, eu iniciei um jejum pela minha família. E o meu irmão é muito familiar. O meu irmão também, não sei necessariamente se ele iniciou um jejum, mas ele teve sonhos que meu pai teve um acidente e tudo mais. E aí, depois desse jejum, entrando nesse jejum,
O meu irmão teve esse sonho e tudo isso, e meu pai recebeu esse livramento. Uhum. Então... Ele se machucou muito? Ele se machucou hoje, ele fez uma cirurgia. Nossa. Mas no cotovelo, Tá. sabe? Poderia É, ser... perto do- ser- exato, perto exato. de Livramento. tudo. Deus deu um Pior, livramento sim. e Deus deu Amém. muitos livramentos pra minha família. Muitos Sim. mesmo. Enfim, falo de milagres também. Por que é um milagre tá aqui? Ontem também recebi uma notícia que uma pessoa que eu amo muito tá com câncer metastático. E eu tava assim, gente, não vai rolar, não vou conseguir ir. E o meu marido olhou pra mim e falou assim, Chuchu, você vai lá e Deus vai te usar, você vai expor o seu testemunho, que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente vai ser trazido para mais perto de Jesus, né? Que é isso que a gente quer, a vida do cristão é essa. Sim. Mas enfim, uma experiência muito marcante. Aí já vai na bomba, eu vou falar do leve. Quando a gente veio pra cá, pra Irlanda, a gente não sabia mesmo, mais ou menos, pra onde ir. Na verdade, a gente queria um país que falasse inglês, mas não necessariamente aqui. A gente nem sabia que era Irlanda. Certo. Também. Mais um. Não sabia que existia nem... Não sabia. Então a gente começou a orar e o meu marido já estava muito frustrado porque a gente queria ir para Londres, porque o pai dele mora lá e Londres fala inglês. E a gente, não, vamos orar e vamos descobrir outros lugares. Aí a gente chegou a Dublin, chegou a Irlanda. E nisso de orar e pedir uma resposta, a resposta nunca vinha. Só que eu já tinha no meu coração que a gente via pra cá. De alguma forma, não tinha nenhuma resposta, nem nada, eu tinha no meu uma coração. confirmação do seu espírito. Pronto. E eu falava com César, só que César é mais... Racional? muito mais racional que eu. Ele pode dar a mão pro time e sair andando. É muito mais racional. E ele queria uma certeza muito grande, sabe? De que a gente... De que seria pra cá. Tá. Então, um certo dia, a gente saiu pro culto e ele tá assim, ele determinado. Ele, não, hoje a gente vai receber uma resposta. E como eu tinha aquela certeza tão grande no meu coração, eu tô assim, Senhor, o Senhor confirmou pra mim, no meu coração, manda uma irmã, manda um pastor, manda qualquer coisa. Bola de fogo. Um cachorro, qualquer coisa. Lá na igreja pra falar com meu marido, mas não era falar comigo, era falar com meu marido. Que a gente vai pra lá. E eu tô assim, fomos pro culto. 2h30 de culto que era. Nada. Aí beleza, e eu tô assim, não vou desanimar, porque depois ainda tinha vigília. Que a gente servia em vigília lá Ai, amo na uma igreja. vigília. Ai, Incrível. saudade, uma vigília. Incrível. Fomos na vigília. E eu com os olhos abertos assim, desse tamanho, né? Vigiando meu marido, que a qualquer momento vai chegar alguém. Orando aqui, né? Orando aqui, assim. A qualquer momento vai chegar alguém, vai falar alguma coisa, vai fazer Eis alguma que te coisa. digo. Nada. Só que a gente servia na vigília. E a gente foi pro lanche. No que a gente foi pro lanche, chegou um rapaz. Eu até abri a foto aqui, ó. A pessoa que edita pode até pegar a foto se quiser. Chegou um rapaz no lanche, tava um calor, não tinha o menor motivo dele ir com essa blusa. Tá, O bendito do lanche. Um Um moletom. moletom. Bem quente. Escrito Ireland, Dublin. O Pronto. menino apareceu lá no lanche com isso. Só que eu não vi. Eu já tinha desistido, né? Falei assim, às vezes vai revelar em sonho, porque no lanche não tem como. Tipo, não tem como ser no lanche. A gente tinha desistido mesmo. Aí o César olhou, falou, amor, você tá vendo? Aí eu, o quê? É o sinal. Aí Olha ele, o sinal na sua Ele, cara. olha lá, amor, o sinal. Eu não sei o quê. Aí ele, por que será que ele tá vestindo essa blusa? Uau. Fui lá e perguntei, oi, tudo bem? Por que você tá com essa blusa aí? Ele, Jesus mandou vir com ela hoje. não, foi literalmente isso. Ele não, eu tava vindo com uma jaqueta, só que Do me nada veio... quis trocar. Ele saiu de casa, aí ele, nossa, mas me deu uma saudade tão grande de Nossa. Dublin. Nossa. Ele voltou pra casa e trocou de blusa e foi Fala, pra Deus. vigília. E você contou pra ele? Caraca. Que era o sinal? que No você dia precisava? não, depois eu fiz um vídeo, postei no Instagram e ele viu o vídeo e falou, meu Deus, era eu. Ele era cristão? Ele é cristão, ele é Ó, cristão. gente, isso aí é pra quem crê, tá? Porque senão, se o pessoal Isso é não o é quê, espiritual, amiga? achar, Isso é o quê? isso não é Jesus nada. se vence. Bobo, não tem Cristo se como. vence. Você lá em Belo Horizonte, num calor, a pessoa me vem com um moletom escrito Dublin.
tão específico assim, não, Não, tinha, é muito- não tinha condição. É muito sinal de Deus. Amiga, Só sei que a gente chegou em casa, comprou nossas passagens e veio. tem gente Uau. que até menor, sinal menor já É, serve. Isso aí pra sim, ele é porque sim. ele queria queimar o altar, ele queria, entendeu? Então, Mas tem isso aí gente que é recebe o sinal na cara e não percebe que é Tem. Deus também, né? É verdade. Gente, isso aqui é muito experiente. Eu acho que falha muito a gente, né? A gente falha. Às vezes eu oro assim, eu falo, Deus, abre os meus olhos, limpa os meus ouvidos, tira essa cera que não me deixa escutar. Porque às vezes é tão audível, é tão visível o que Deus faz e a gente... coincidência. Sim, Deus ou- fala de diversas formas, né? Ele vai falar através da Bíblia, ele vai usar alguém pra falar com você, um profeta, ele vai usar uma música, um louvor. E sinais como esses. Sim, sim. Como um passarinho na Meu janela. pai deu uma resposta pra mim, que eu tinha falado pra ele, que eu tava vendo um pastor falar, que ele falou que ele tava orando um dia, antes de um congresso, e ele tava falando, Senhor, você falou que não tem diferença, né, acepção de pessoa, faz um milagre aqui para essas pessoas verem, acreditar, você já queimou altares, você fez isso. Aí ele falou que na hora o Espírito Santo resolveu, mas eles estavam pondo meu nome à prova, né? Você tá num congresso, né? Você tá aí no conforto, né? Aí eu virei pro meu pai, eu falei, aí eu tava orando, pedindo pra Deus que eu queria ver um milagre. Aí meu pai falou, você quer ver um milagre? Eu falei, quero. Ele, olha no espelho. Aí eu, ai! Ai, ai, ai. Porque às vezes é exatamente isso, a gente quer ver coisas gigantes, a gente quer ver coisas gigantescas. Assim, continuo querendo ver coisas Sim, grandes. sim, Continuo querendo ver o circo pegar fogo. Mas, se a gente olhar no espelho assim, nós vamos fazer um A milagre. gente tem que colocar o Total. nosso coração firme no simples também, né? Exato. E ver que essa é a Jesus maior. cuida do pequeno também. Exato. Não é Uma só vez- no eu grande. lembrei, eu não é lembrei de só- uma vez que eu tava no começo da minha conversão, né? E meu pastor, ele era muito assim de treinar você. Era a igreja que a gente começou numa célula pequenininha, Uhum. então era todo mundo com o coração muito puro. Então, quando a gente tá com o coração puro e arrependido, é muito mais fácil do Espírito Santo mover em dons. É muito mais fácil. Então, os dons pegavam fogo ali. E eu lembro que eu tava no início de começar a ter visão, Deus falar comigo, entender a voz de Deus. E meu pastor falou assim, ora por esse menino aí. E Deus vai te mostrar alguma coisa. Eu falei, o quê? Eu não. Ele vai. E ele era bravo. E eu era mais brava ainda. Eu falava, não. Ele vai. era mais Eu brava não. ainda. Ele vai. A gente brigava. E no final eu falava, tá bom. Mas eu ia com raiva, sabe? Aí comecei a orar. E Deus me deu uma visão. Só que eu falei, nossa, será que é de Deus? Isso é minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus. Aí o menino pegou e foi embora. E eu não entreguei. Antes dele parar, atravessar o portão pra ir embora, eu falei, Senhor, eu pensei, né? Falei, Senhor, me dá um sinal. Se foi o Senhor que falou isso mesmo pra mim, faz meu pastor tossir. Passou 2 segundos, meu pastor... Aí você, não, Aí eu mas gritei pro isso meu aí ele amigo. engasgou. Não é aquele, não, isso aí foi engasgou. Nossa, né? eu gritei pro meu amigo, falei, fulano, volta aqui! Aí ele Legal. voltou, aí eu contei pra ele. Então é assim, a gente precisa ter fé, cara. Fé, porque o Senhor vai falar de diversas maneiras. E se a gente tá com a vida no altar, a gente tem que entender que é o Espírito Santo nos guiando, nos dando uma visão, nos dando um direcionamento, nos dando uma palavra de conhecimento, uma profecia. Entrega, fala, seja ousado. É melhor errar do que não fazer. Eu tomei uma pancada em relação a isso, né? Porque eu fui fazer fui buscar um material pra nossa amiga Tati. Uma coisa de neném, né? Quando ela tava grávida ainda. Aí eu cheguei na casa do casal pra pegar um casal de brasileiros, né? Aí fui lá, peguei. Aí eu fui com um carro, não cabia. Eu falei, eu vou pegar a van e aí mais tarde eu volto. Eles, beleza. Aí voltei com a van, aí coloquei tudo no carro, dei tchau, entrei no carro. Na hora que eu entrei no carro, eu vi, ora por eles. Aí eu, só que as Tá ideias, né? Tá doido? Por que eu vou orar? Nossa, já entraram, né? Não vou lá deixa quieto. incomodar. Fui embora. Aí chega no sprint. Nossa. Por que tu não orou por aquele casal? Meu, tipo, Nossa. apanhei assim, ó, de ajoelhar Nossa. e chorar. E falar, Senhor, eu nunca mais não vou entregar uma mensagem. Aí eu chego na academia, um brasileiro que eu nunca vi na vida. Tô lá andando, O teste. treinando. Aí do nada, na hora que eu puxo o menino, passa só ouvir. Ora por Você que malha tríceps! Não. Deus tem uma palavra pra você! Ele não falou ora por ele, ele falou, fala pra ele que eu amo ele. Aí eu, Senhor, né? Aí a gente começa a arrumar Aí desculpa já, de novo. exato, né? 2 Aí tapas eu na falei, nossa não cara. vou. Aí, não, tá bom, já eu vou. Aí eu fui pra esteira, aí eu tô na esteira, cadê o menino? O menino sumiu, meu Deus, de novo. Eu falei que nunca mais ia fazer isso, aí bateu aquele desespero, né? Aí eu, não, vou descer lá no banheiro, ver se ele tá lá, que não sei o quê. Aí do nada eu vejo ele passando, eu falei, vai ser agora. É agora mesmo. Aí eu desci, ele entrou no vestiário. Pegou na "Tudo curva." bem?
seu nome? Aí ele falou, eu falei, cara, eu não sei se você acredita em Deus, mas Jesus mandou eu vir aqui dizer que ele te ama. Legal. Não sei porquê, tô aqui pra te entregar a mensagem. Ele, muito obrigado. Aí eu, é isso. E fui embora. Aí eu falei, que ele dá fiz minha muitas missão, pai. oportunidades, né? Obrigado, Aleluia, Deus. aleluia. E é isso, ele dá É. muitas oportunidades. Ele dá muitas oportunidades. Jesus dá muitas chances pra gente. E eu Às falei vezes que eu a gente nunca não vê. mais, amiga. Aí eu quase vacilei. Ai, Não, legal. nossa, eu posso só mais uma? Pra gente Uhum. continuar seu testemunho, que eu Eu lembrei que também é quero contar uma, uma eu quero contar uma. muito boa, cara. Tem a igreja que eu fazia parte, eu fiz parte de 2 igrejas no Brasil. Uhum. A Growing e a Zion. Quando eu tava na Zion, lá é muito mais gente, assim, muita gente. E eu lembro que tava tendo uma conferência e o pastor tava pregando lá, papum, papum, papum. E aquela multidão. Aí do nada ele para a pregação, ele fala assim: Jesus tá me mandando falar uma coisa aqui. Eu não sei se vai fazer sentido, mas eu vou falar. Aí ele fala assim: tomate. Aí todo mundo, tipo, cri, tomate, é tomate. Aí uma mão lá atrás levanta. Uma menina sai correndo, vai lá na frente, chorando. Ela tinha acabado de fazer uma prova com Deus aqui na mente, falando, ó, se é o Senhor falando comigo tal coisa. A família dela tinha, eu acho, alguma coisa agrícola de tomate, alguma coisa assim. E ela falou assim, eu quero que esse pastor fale a palavra tomate. Meu Deus. Se não for tomate, é outra palavra, tá? Era uma fruta, alguma coisa assim. E ele fala, tomate. Aí, enfim, Caraca. aí Deus trabalhou na vida dela. Ai. Então, assim, é confiar, entregar Exato. e entender que é o Senhor. É isso. Ai, que engraçado. Sua Não, vez. vou contar uma bem legal também que aconteceu. Vocês conhecem o Eli Soares? Sim. Legal. Ele teve um concerto lá em BH, na minha cidade. Na verdade, a minha cidade é Ribeirão das Neves, tá? Eu nasci em Belo Horizonte, mas minha cidade que eu cresci foi Ribeirão das Neves. Mas o show foi em BH. E a gente ia ter Anderson Freire também. E gente, eu amo ele como pessoa. Ele é um homem de Deus, uma pessoa que eu acompanho mesmo há muitos anos. Um dos primeiros que eu comecei a escutar quando eu me converti. E eu tô assim com o César. Não, amor, eu vou ter a oportunidade de falar hoje com o Anderson Freire. Nossa, você me abençoou muito, você é uma bênção na minha vida, que não sei o que não sei o que tem. E o César, isso mesmo, amor. A gente vai lá, que não sei o que não sei o que tem. Estive lá todo o concerto, ouvi tudo, enfim. Aí quando acabou, o que eu pensei? Vou ir no Anderson Freire. Só que Anderson Freire foi embora. Eu falei, poxa, Deus, eu queria tanto poder, tipo, nem que seja conversar com o Anderson Freire, né? E o César, não, amor, vai ficar para numa próxima que ele for em alguma igreja, a gente pode ir lá para você falar com ele, né? Que o quanto ele te ajudou, né? Sem saber, o quanto ele se permitir ser usado por Deus te ajudou. E vai acontecer em algum momento. E eu assim, né? Queria hoje. Queria que fosse hoje. Eu queria contar, eu queria falar com ele, né? Nem que seja falar. E aí orei mesmo, falei, poxa Deus. E a gente na fila, né, pra sair e cumprimentava as outras pessoas também, inclusive o Eli Soares. Nós saímos e não foi hoje, mas eu queria tanto hoje, eu orando na minha cabeça. E o César tava que falava, que ele é caladinho, mas tem hora que ele começa a falar e não para. E ele, e eu assim, deixa eu orar. E eu, nossa, Deus, queria tanto conhecer a Anderson Freire. E a gente entrou dentro do carro, no estacionamento, e eu pensando, né, não foi dessa vez, mas tudo bem, Jesus não é meu gênio da lâmpada, ele não tem que fazer tudo que eu quero. Vou embora. Na hora que a gente tá na catraca do shopping, eu olho pro lado, Anderson Freire tava lá no carro do lado. Nossa. Eu olhei pra ele e falei assim, não vai dar pra eu falar nada, porque ele tá dentro do carro. Eu apontei pra ele e falei, a igreja vem, como é que Aí ele apontou pra mim, dissipando as tramas, destruindo a sua garra. É sério, muito legal. Foi incrível. Foi muito, não deu pra falar com ele. Direto. Com ele. Eu não, glória a Deus, ela sabia, e o carro indo, ele, glória a Deus. Aí eu vou ser uma bênção. Duvido que alguém conseguiu cantar com ele. Eu não sei. Se alguém tirou foto com ele e conseguiu cantar, eu não sei, meu filho, mas você conseguiu. Muito bom. E o César tá assim, meu Deus do céu, amor, você é muito amiga de Jesus. Eu, isso mesmo, cola comigo. Muito bom, amiga. É porque às vezes a gente esquece, parece muito fútil, né? E eu tava conversando com uma amiga na semana passada e falei uma coisa com ela, nossa, eu vou orar pra isso.
Aí ela, Jesus está muito ocupado, cuidando, né, das crianças da África, da fome do mundo, gente. e parará pororô. Ele não, tipo assim, para de perturbar ele. Nossa. Só que quando a gente fala isso, a gente diminui o Jesus para um tamanhozinho de... Nossa, ele só pode fazer isso, ele só dá conta disso, mas ele dá conta de tudo. Ele dá conta de tudo. Inclusive das coisinhas pequenas da nossa vida, né? Daqueles desejos que a gente tem no íntimo do nosso coração, que são tão petitiquinhos. Mas eu acho que quando a gente pede essas coisas pequenas, né, pra Deus, a gente entendeu ele como pai também, não só como Deus poderoso. Exato. Não é? Sabe? É muito lindo quando a gente pede essas coisinhas pequenas, que pra gente faz toda a diferença, que é literalmente um pai querendo agradar um filho, né? É muito legal isso. Mas me conta uma coisa agora, eu quero saber se nessa sua caminhada com Jesus você passou por alguma coisa assim, difícil, doída, assim, que, sei lá, afetou. Conta aí o que vier no coração, mas algo assim que literalmente, de repente, afetou seu relacionamento com Deus, sua identidade, você como mulher, alguma coisa difícil. Você passou por alguma coisa assim? Sim. Na minha vida, eu acho que além do milagre, né, de conhecer Jesus, de ter o presente do Espírito Santo, eu tenho um milagre familiar, que é o meu relacionamento com a minha mãe. Aí a gente começa falando que eu sou a filha caçula, nós somos ao todo 4. Quando eu nasci, minha mãe tinha 40 anos, que para aquela época, quase 30 anos atrás, era muita coisa, sabe? Não tinha a tecnologia, a ciência que tem hoje, né? Que hoje uma mulher com 40 anos é uma mulher jovem. 40 são os novos 30. Cuidam, né? Exato. Depois eu te mostro uma foto da minha mãe com 52, você vai ver. Ela tá bem? Ô, amiga do céu, você olha, você dá 30 e pouco pra ela. A minha sogra também, acredita? Minha sogra também. Só que no caso da minha mãe, ela já tinha os 3 meninos, meu irmão e as 2 irmãs mais velhos, mais velhos, 14, 15, 16 anos. Eles já eram adolescentes, já tinha toda uma vida, uma rotina. Meu pai já estava com quase 50 anos. Então, não era a idade de ter um neném, né? Não era o momento de ter um neném. E a situação financeira deles também não era fácil. E quando eu nasci, quando eles souberam da minha existência ainda na barriga da minha mãe, ela recebeu a notícia que era uma gravidez de muito risco. E, a princípio, a primeira coisa que os médicos falaram com ela era que ela teria que abortar o neném, porque senão ela não sobreviveria. Só que ela tomou uma decisão de muito amor, né? De manter a gravidez, exato. No final deu tudo certo. Tô aqui e ela também. O neném tá aqui, o neném sou eu. Nenenzão. Só que aí depois disso, ela teve, enfim, muitas questões relacionadas à depressão, eu acho que ela tentava tanto suprir a expectativa, né, que muita gente julgou ela, inclusive os meus irmãos adolescentes, tipo, você não vai dar conta, que ela antes trabalhava demais e não conseguia ser... Aí eu tô tentando falar com muito cuidado também, porque com certeza minha mãe vai assistir e, enfim, pra não magoar ela também. Então ela trabalhava muito, ela tinha algumas questões comigo, tipo, falava coisas muito feias comigo com relação, tipo, ninguém nunca vai gostar de você, ninguém nunca vai querer você. Isso eu com, sei lá, 11 anos. Tipo, você nunca vai ter um marido com 11 anos e eu tô assim, poxa vida. Sim. É difícil. Pra uma criança, a criança não consegue entender isso, né? Não. Só pra gente pontuar, a sua mãe é católica? Minha mãe é. Ah, tá. Sim. Eu ia perguntar se ela era da igreja, mas... Não, ela ainda é católica. Sim. Mas, enfim, ela... Me perdi, calma. Aí era difícil o relacionamento, porque ela era falava, palavras difíceis. Enfim, ela usava palavras muito difíceis comigo. Algumas vezes ela me batia também, só que como os meus irmãos, no início, os meus irmãos meio que não gostavam de mim, mas bem no início, Carol e o Júnior bem no início, eu acho que durante a gestação, e em algum momento minha mãe conta que eu, com 1 semana de vida, eu chorei, meus irmãos nunca tinham me pegado no colo. Meu irmão, meu irmão nunca tinha me pegado no colo, e aí ela tava tomando banho, e aí eu chorei, e quando ela viu, o choro se calou, e quando ela saiu, meu irmão tava comigo no colo. Aí já era. Então, eu cresci muito grudada com meu irmão e com a minha irmã Carol. E a minha irmã Giza, aí é outra parte do testemunho. Que ela também tinha uma coisa assim comigo, sabe? Como a minha mãe falava muito de mim, a minha irmã, quando ela casou, eu tinha, sei lá, 9 anos, eu acho.
ela ficava muito na cabeça com o que a minha mãe falava e também não escutava a versão da criança. Então eu era atrevida, eu era nojenta, eu era todas as coisas horríveis que um ser humano pode ser com aquela idade. 9 anos. Isso me feriu muito, não feriu na minha paternidade, porque eu tinha um pai muito presente, um pai muito amoroso, um pai que me acompanhava, tipo, era Dia das Mães na escola, meu pai ia, sabe? Era apresentação na escola, meu pai ia. Era qualquer coisa, meu pai estava sempre presente. Tinha médico, meu pai estava comigo. Então, eu não fui ferida na paternidade, mas eu fui muito ferida na autoestima. E quando você é ferida na autoestima, você acredita que ninguém além daqueles que já te chamam podem te amar também. E isso influencia no relacionamento com Jesus. Sim. Né? Porque Jesus, enquanto você não conhece ele como o seu Deus, ou, enfim, sob toda a grandeza que ele é, você não vê ele como uma pessoa que vai te amar independente de qualquer coisa, né? Independente de alguém, né, do nível de, tipo, uma mãe ter te rejeitado. E, enfim, no meio disso tudo, eu, até os meus 18 anos, morei com os meus pais e era muito complicado, muito difícil. Eu queria, até então, sair de casa todas as vezes. Eu falava com meu pai, escrevia cartinha me despedindo, falando, né, que não estava aguentando mais, enfim. Só que aí não dava pra sair. Quando deu 18 anos, meu pai sentou comigo e falou: Luísa, a gente vai ter que arrumar uma solução, porque não dá pra você ficar aqui. Uau. Só que, passado isso, eu ainda não me movi. Não saí de casa. Houve um dia específico, pouco tempo depois de eu ter 18 anos, que foi como se fosse a gota d'água do dia, assim. Aconteceu alguma coisa. Eu não sei nem se minha mãe lembra, né? Mas eu lembro bem. E glória a Deus por isso, que hoje faz parte do meu testemunho. Amém. Que eu tava em casa, ela pediu pra eu arrumar meu guarda-roupa, uma coisa que mamãe pede, né? Eu arrumei, e aí ela foi ao meu quarto, olhou o guarda-roupa e começou a brigar comigo porque eu não tinha arrumado do jeito que ela gostaria. Tirou todas as roupas do guarda-roupa, jogou no chão, gritou. E pegou uma vassoura. Nessa época, eu acredito muito que não era minha mãe, sabe? Ali, porque a gente já tinha experimentado outras situações de ela não estar sobre si, enfim, tá possuída mesmo, infelizmente. Exato. E teve uma vez, inclusive, que ela pegou, tipo, o meu cachorro e com uma faca e ficava falando, tipo, vou matar o seu cachorro, que não sei o quê. E aí ela pegou um cabo de vassoura e me pressionou na parede, tipo, bem cabuloso mesmo, enfim. E eu segurei, obviamente, né? Eu não quero morrer enforcada. Não sou doida. Só que aí, no que eu não sei que força eu tive, que eu joguei pra frente, ela caiu, e aí ela falou, você tá querendo me matar, não sei o quê, eu me batei, parará, pororô. Que aí eu falei, pronto, não tô cansada, não quero mais viver. Joguei meu celular na parede, literalmente, pra, tipo, ninguém vai me achar, não vão descobrir a minha localização. Certo. Fui com a roupa que eu fui lá pra BR. Você começou a sentir vontade de tirar sua vida? Eu queria tirar minha vida. Uau. Queria tirar minha vida. Fui pra BR. No que eu fui pra BR, eu pensei assim, eu vou ficar aqui. E aí o primeiro caminhão que aparecer, eu vou me jogar na frente dele. Que aí vai ser rápido, eu ainda pensava isso, vai ser rápido. Nossa. E eu não vou viver isso mais. Porque não tem o que eu vou fazer com a minha Queria mãe. acabar com essa dor. O que eu vou fazer? É a mentira que o diabo coloca na nossa E eu já cabeça. era crente, porque quando eu falo com você, eu me converti com 15 anos. Sim. Só que nesses... Aí eu já namorava com o César também. Caramba. Só que eu não aguentava mais. Pra mim não tinha solução. Porque até mesmo pra eu sair de casa, ia desempenhar um financeiro cabuloso. E eu fazia cursinho pra pré-vestibular, enfim. E falei, vou entrar na frente do primeiro caminhão. Só que aí eu fiquei lá paradinho, assim, né? E ficava andando, que eu também não aguento ficar parada. Eu ficava, o caminhão tá demorando muito a vir. Eu vou ir na direção contrária pra ver se eu acelero ele. Pra ver se eu acelero ele. E aí até que eu cheguei perto do Trevo de Neves. Eu não lembro ao certo se eu tinha mandado alguma mensagem no grupo das minhas amigas, tipo uma despedida, alguma coisa assim. Só sei que quando você manda uma mensagem de despedida, você pode querer tirar a sua vida, né, de inúmeras formas. Esse conteúdo vai ficar muito sensível, vocês vão ter que... Você pode utilizar de várias formas para aquilo. Sim.
Mas eu sei que uma das minhas amigas, e é muito bom lembrar isso, tá? Que às vezes a gente fica meio assim, né, com as pessoas, tipo, ai, afasta. Mas é bom a gente lembrar, né? O Sim. tanto que a pessoa se permitiu ser usada por Deus mesmo em prol da vida da gente, ter mais gratidão. Sim. Enfim, importante. Ela pegou a mãe dela, foi lá na casa da mãe dela, catou a mãe dela e falou: a gente vai ter que achar a Luísa. Nossa. E aí ela veio na BR. BR. Menina, me pegou, me enfiou dentro de Jesus um te pegou na carro. curva, literalmente. Na curva, literalmente. Meu Deus. E me encontrou lá. E eu falo assim, cara, poderia ser de inúmeras formas, poderia, sei lá, nunca ter passado um caminhão mesmo. E sempre passava muito caminhão, sabe? E não passou nenhum. Em muito tempo, não passou nenhum. E eu pensava no caminhão, olha a cabeça da pessoa, porque se fosse num carro, eu pensava, podia ser, né, um pai de família, alguma coisa, e o caminhoneiro, ele vai passar, nem vai ver. Ele vai embora sem culpa. Eu não queria deixar a culpa pra ninguém. Sim. Sabe? E aí ela me catou, me levou pra dentro do carro. E, enfim, eu nem lembro direito, tipo, o resto da história, sabe? Mas nesse impacto todo, depois desse momento, eu ainda tive muito receio de ter uma caminhada muito firme com Jesus. Porque eu ainda vivia essas coisas com a minha mãe e eu não via aquilo como, poxa, independente do que tá de ruim acontecendo na minha vida, Jesus é maravilhoso, Jesus é incrível e apesar de tudo isso eu tenho vida, eu tenho outras coisas. Eu só conseguia ver aquilo que estava muito ruim e eu perguntava, por que comigo? Por que eu? E todo mundo ao meu redor, as minhas amigas, a minha família, olhava pra mim e falava, ai, Luísa é tão boa. Inclusive a minha mãe, nossa, Luísa é a pessoa que tem o coração mais bonito que eu conheço, que não sei o que, tem. E eu vivia aquilo e eu falava, caraca, muito injusto. Mas é a parte humana, né, amiga? Não tem como. Uma coisa que o ser humano precisa entender é que não tem como a gente tirar, a gente separar, olha, o meu espiritual tá tudo bem e o meu humano não tá bem. Então a parte espiritual fica assim, não, é tudo junto. Não tem como, às vezes a gente pode estar firme, fazendo tudo, vivendo coisas maravilhosas, mas às vezes acontece situação que a gente perde o controle e essas coisas podem acontecer. Eu não sei antes de você terminar o desfecho dessa história, mas eu tive uma infância muito similar com meu pai, tá? E o que você falou desse relacionamento conturbado refletir em Cristo é muito verdade, porque eu tive muita dificuldade de ver Deus como pai por conta do meu pai. Então, minha infância foi muito difícil porque ele também me batia. Hoje, claramente, assim, eu sei, né, que existia uma influência maligna por detrás. Ele não conhece Jesus ainda, mas vai conhecer em nome de Jesus. A minha mãe Aleluia, orem por ele. Orem pela Mas ela já tá ali sendo pega, tá? Jesus vai te pegar na curva. Escreva aí. Mas o que aconteceu foi que eu me converti, passou um tempo, meu relacionamento com meu pai foi piorando. E um dia eu falei assim, vou perdoar. E eu falei, perdoei. Beleza. Passou, sei lá, um mês, ele fez algo que me atingiu e eu fiquei com muita raiva, fiquei muito triste, com razão, mas eu voltei atrás no meu pedido de perdão. E eu lembro que eu fui pro meu quarto e o Espírito Santo veio e me encontrou e falou assim, perdoa seu pai. Eu falei, ai meu Deus, de novo, né? Aí o Espírito Santo falou assim, se eu te perdoei, quem é você pra não perdoar o outro? Eu amo seu pai assim como eu amo você. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo falou assim, mas perdoa definitivamente, porque depois desse perdão, ele vai fazer coisas piores. Sim. Nossa. Então, eu fui assim, meu Deus, eu perdoei de novo. O perdão, muitas vezes, é uma decisão. Às vezes a gente acha, deixa eu esperar o momento certo pra... Quando eu sentir, eu vou perdoar. Não existe esse momento certo. É uma decisão. E depois da decisão, você vai trabalhando em cima desse perdão e uma hora, simplesmente, você vai começar a amar a pessoa. Até porque se no racional a gente não dá conta de perdoar. Não dá conta. Não dá conta. É um trabalhar com o Espírito Santo. Então, eu decidi e, de fato, passou alguns dias. Começou a piorar nosso relacionamento. Piorar no nível absurdo. Só que eu lembrei, eu já tinha decidido. Então, o que eu fiz? Comecei a orar todo dia pelo meu pai, até hoje. Hoje eu amo tanto. A gente não se fala faz uns 7 anos por decisão dele. Ele preferiu assim, mas eu tô aqui com as portas abertas, meu pai. Se você assistir todo vídeo que eu falo, eu tô aqui, entendeu? Você quer ou não, eu te amo. Então, assim, hoje eu sinto uma misericórdia, por quê? Porque eu sei que meu pai, ele só replicou aquilo que ele viveu na infância.
E assim, Jesus ama ele, eu creio na conversão dele, e eu, por entender, quando a gente entende que existe uma influência por detrás de uma pessoa que nos trata mal, a gente não fica com raiva da pessoa, a gente fica com raiva do demônio, Sei. entendeu? E aí, meu coração sarou num nível que daí parou, entendeu? Então, eu entendo exatamente o que você viveu por causa disso. Mas Mas aí, passou o carro e te pegou... Enfim, me pegou e depois disso eu fiquei tentando entender também, né? Por que que não rolou e ainda outras situações aconteceram. Mas aí, beleza, vamos lá. Aconteceu essa situação, você voltou pra casa? Eu tive que voltar Você pra voltou casa. pra sua casa? Sim. Mas- Naquele dia eu mas não eles dormi ficaram em casa. sabendo do que Naquele dia aconteceu? não. Não. Naquele dia não. Depois Certo. eu contei pro meu pai, depois eu compartilhei com minha família, mas naquele dia não. Mas enfim, continuei lá na casa dos meus pais. Depois disso, fui morar em outra casa, outras situações aconteceram em que eu, mais uma vez, né, tentei contra a minha vida de novo, situação com outras coisas, de outros métodos. Não deu certo, como vocês podem ver. Glória a Deus. Glória a Deus. E entrei numa depressão muito grande, muito, muito grande. Quando eu conto, às vezes, eu tive a oportunidade de compartilhar isso com uma colega de trabalho. E no trabalho é onde eu falo que é onde a gente dá o nosso pior, às vezes. Que é onde a gente mais se cansa. E ela tá assim, não tem como ser tão feliz. Você é tão feliz. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Mas, Você amiga, já tá isso vivendo. rapidinho, só pra mim não perder esse ponto, que eu acho que tem muita gente que tem ouvido vozes, né, demoníacas na mente, pedindo pra se jogar, pedindo pra se matar, pedindo pra se cortar. E aí sai no público com um sorriso no rosto, ninguém percebe. Essas pessoas normalmente escondem isso e quando tá sozinha sofre e o diabo oprime essa pessoa. Como que a gente pode, você assim, curada, restaurada, você venceu isso. Glória a Deus. Qual conselho você poderia dar para essas pessoas que têm escutado essas vozes? Se abre com alguém. Se abre com alguém de Deus. Se abre com alguém de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso fez diferença pra mim, inclusive. Amém. O fato de você ter compartilhado com as suas amigas também, querendo ou não, essa Tirou essa o poder de mensagem, Satanás. né? Porque quando a gente tira algo assim do escuro, a gente tira o poder de Satanás. Então, exatamente, se abre pra alguém, peça ajuda pra alguém, porque normalmente a pessoa quer o quê? Se isolar, né? Quando a gente se isola, Satanás tem mais poder sobre a gente, né? Então, amém. Eu pego a palavra de Jesus e a da terapia. Tem que ter Isso, alguém. a terapia, gente, ó. Precisa. Verô. Se rodear de gente, principalmente de gente de Deus. Sim. Fazendo terapia. Você tá Amém. fazendo? Glória a Deus, Gente, gente. tá sendo muito bom. Aleluia. Unir Tive o a espiritual. segunda sessão ontem. Gente, incrível. É muito bom. Muito Faz bom. toda a São de diferença. descarrego, tô brincando. Gente, unir o espiritual. Lá no com- culto de com- libertação. Bora pro curso de libertação. Sai A primeira foi lá no DIP, pode falar. Não, mas sério, gente, unir o espiritual, né, a igreja, a libertação em si, a cura interior, com a psicologia, né, a terapia. Principalmente Escolham uma psicóloga cristã pra entender os paranoia, porque, gente, de verdade, se eu pego uma psicóloga que não é cristã e conto o que eu vivi, o que eu penso, os sonhos que eu tenho, ela vai achar que eu tô louca, ela vai mandar pro hospício. Então, pra entender as coisas de Deus, assim, a gente precisa... Eu queria contar pra você que eu sonhei com um dragão com 3 cabeças, 4 chifres, 3 asas. Não, rapidinho. Semana passada eu tava com a minha psicóloga, né? Aí no meu quarto tem um vidro, né? Que dá de frente pra um parque. E daí tem uma mureta que separa o meu prédio do parque. E eu tava aqui na câmera com ela, tal, não sei o quê. Daqui a pouco aparece um homem do lado da mureta, do lado do parque da mureta. E ele começa a tocar, de verdade, foi muito bizarro. Ele começa a tocar nas árvores, assim, ó. Ele começa a tocar em todas as árvores, e eu só olhando, ele não viu que eu tava vendo. E começa a passar a mão em toda a mureta, como se ele estivesse consagrando ali. E eu já tô ligada dos Paranauê, né? Eu já parei assim, ela, tipo, sem entender, eu parei assim, ela aqui, né, no vídeo. Aí eu, tá repreendido em nome de Jesus, comecei a orar. Aí ela, o que foi? Eu falei, tem um homem aqui passando a mão, acho que, sei lá, se é satanista, se é bruxo, não sei o quê. Aí ela começou a orar comigo, repreendendo os demônios. É isso. A gente Aí, ó. repreende toda a obra do diabo. É isso, gente. É isso. Que maravilhoso. Ela é pentecostal que nem eu. Que legal. É assim. É muito legal. Continua. Ero, Falou. um beijo, te amo. Ai, que E graça. como que ficava o César com Mas com calma isso aí, tudo? calma aí, amigo. Ela tava. Vamos continuar da onde que ela tava, eu acho. Melhor. Pode Pra gente não ser. perder. Senão vai perder o fio da meada. É. Só Eu- lembro, eu me ela só perco não lembra fácil. onde que era. Eu tô assim.
Ninguém lembra. A menina tava. Não, mas aí mentira. pegaram você voltou. de cá, você voltou. Isso. Voltei. Como que foi essa Ai, gente, volta eu preciso depois? coçar meu nariz. Essa parte vai Eu ser não cortada, né? Não vai cortar, não. Coloca em preto e branco. É vida real aqui, vida real. Mas, amiga, aí você falou que você teve mais algumas tentativas de suicídio. Sim. Tá, volta. Voltando. Cri. Entrei numa depressão muito forte. Muito forte. Muito sofrida. Eu fico com muita dor do meu pai quando eu lembro, sabe? Ele foi muito forte, apesar de, naquela época, ele ainda não era cristão. Meu pai vivia uma vida de vícios, uma vida, enfim, com jogo, com outras questões. Mas ainda assim, ele era um homem muito sensível, sabe? E muito honrado. E glória a Deus. Eu falo que Jesus teve um cuidado muito grande com a nossa família. Nas perguntas que vocês me mandaram, fala muito, eu escrevi, tem uma música que fica muito na minha cabeça, que é: eu queria ser um exemplo de cristão, mas sou um bom exemplo do quanto Cristo é capaz de salvar. Porque a minha família, ela é assim, era tipo assim, todo mundo tava na loucura, entendeu? E ainda assim, Jesus teve um cuidado tão grande com a gente em inúmeras áreas, né? Meu pai que aí teve um diagnóstico de câncer, e aí o médico, tá muito avançado. Mas quando vou ver, não tinha uma metástase. Uau. O meu irmão que quase morreu, que não sei quem queria matar ele, porque tava ficando com mulher dos outros. Eita. Mas aí não matou. A Vários irmã que livramentos. tava num relacionamento abusivo, o marido que falou com ela que queria botar ela numa caixinha, e aí não botou. Tipo, tudo... Eu falo que Deus teve tanta misericórdia da gente que a gente realmente não merecia, da minha vida, inclusive, que eu não merecia, porque às vezes, eu repito o que eu falei, todo mundo falava assim: nossa, seu coração tão bom, que lindo, que não sei o que, não sei o que. Só que só a gente sabe o que tem dentro, Sim. né? Só a gente sabe o que tem na cabeça, só a gente sabe, às vezes, a inveja que vem no coração. Eu olhava às vezes para as minhas amigas, e eu não tenho nenhum problema em falar isso com elas. Todas as amizades que eu tenho são muito consolidadas e muito firmes, graças a Deus. E eu olhava e falava: poxa, eu queria essa mãe pra mim, né? Queria essa família pra mim. Mas eu acho que todo mundo passou por isso alguma fase na vida, né? Seja na infância, na adolescência, que o pai dos outros sempre era mais legal que seu pai. Quero dormir na casa. É. Não, tinha uma época que a mãe da minha amiga mandava lanche pra mim na escola, porque ainda tinha um negócio cabuloso que minha mãe às vezes fazia. Meu pai deixava, tipo, R$20 pra eu levar pra escola. Ela trocava o 20 por 2. R$2 não dava pra comer. 2 pirulitos. Não dava. Não. Nem uma coxinha. Não dava pra fazer isso. E aí meu pai me ensinou, meu Deus do céu, esse é um podcast gospel, a roubar o porquinho dela. Ele comprou uma pinça pra mim. Aí eu virava o porquinho assim, E aí vai empurrando a moeda. Eu imagino a mãe dela olhando, eu imagino a mãe dela ouvindo esse podcast, olhando pro pai dela, tipo, descobrindo coisas agora. Não, ela sabe. Eu só sei que eu botava o porquinho, eu levantava o pé, tinha toda uma manobra, que o porquinho era grande. Não dava pra eu segurar com uma mão e pegar assim. Então, eu deitava, botava o meu pé aqui, botava o porco no meu pé, e aí ficava com a mão assim, fazendo tipo uma cirurgia no porco de cabeça pra baixo. Amiga, eu e meu irmão, a gente ia pra casa do meu pai, quando meu pai morava sozinho, a gente ia pra casa do meu pai pra esperar ele sair pra trabalhar pra roubar as moedas dele. Menino, é isso, Que nunca, a né? misericórdia. Roubava dinheiro da bolsa da minha mãe também. Oh, Poxa Deus, vida. perdoa Mas a gente nós. não roubava, a gente pegava emprestado. Mas você pagava depois? Óbvio não, a gente tá devendo até hoje, né? Está na hora de pagar. Amém. Mas enfim, é a misericórdia de Deus mesmo, né? Dentro do meu casamento, um relacionamento maluco também que eu e César tivemos. Isso tudo foi cooperando pra sua depressão. Sim, era muito, uma coisa mais conturbada que a outra, minha filha. Uma coisa mais louca que a outra. E não só a questão, lógico que a questão com a minha mãe foi o que mais influenciou, né? E depressão também tem outras questões, né? Tem genética, tem questões hormonais, várias coisas influenciam para isso. Mas, enfim, a questão, a maternidade ali tava bem prejudicada. Acontece. Então, agora vamos entrar no ponto do casamento. Não terminou? E Não como é que eu terminou. voltei pra Jesus? Calma aí. Não terminou do que? Mas gente? Agora eu como me que ela se perdi. restaurou nisso Como tudo? que eu me restaurei? Ah, tá. Como que eu me Continua. restaurei? Eu ainda passei por vários anos, né? Mudei de cidade depois. Primeiro eu fui pra Belo Horizonte, depois eu fui pra João Monlevade, voltei pra Belo Horizonte, continuei morando, isso mesmo, mais longe da minha mãe.
tendo um relacionamento, a gente nunca deixou de se falar, nem de nada. Eu sempre tive muita consciência de ela é minha mãe, eu tenho que respeitar ela. Apesar de que nem sempre eu conseguia. Às vezes eu me vingava, às vezes eu respondia, às vezes eu gritava, às vezes falava, eu não queria que você fosse minha mãe, não queria que você existisse. Eu falava essas coisas com ela. E aí, um certo dia, eu fui lá na minha igreja Getsemane e eu tava sofrendo tanto com aquilo, só que eu não queria voltar para aquela estaca de eu quero tirar minha vida e não quero mais viver, enfim. Eu fui para esse culto e eu falei, eu preciso de algo. E eu sempre vou pra igreja, gente. Quando eu tô precisando de alguma coisa, eu não vou para outro lugar. Eu vou pra igreja. E aí, por coincidência, o pastor Tiago, ele estava falando sobre paternidade, né? E falando sobre questões dele, da família dele também. E eu me encontrei muito ali. E aí teve um apelo no final e tudo, vem aqui na frente, se você tem algo nessa área para ser curado, e não sei o quê. E aí eu vivi uma experiência muito parecida com a sua, que é, você precisa perdoar a sua mãe. Uau. Você precisa perdoar a sua mãe. E no final das contas eu sabia que ela também precisava me perdoar, né? Porque a nossa vida ali foi sempre... na época eu via muito, ela que é minha mãe, ela que tem que ir, né? Mas chegou um ponto que eu também não fazia nada, não fazia questão, sabe? De respeitar ela, de amar ela como mãe. E aí eu senti... Eu preciso perdoar minha mãe. Eu senti que eu devia perdoar minha mãe. E aí eu voltei pra casa, eu até falei com o César, vou perdoar minha mãe. E o César me acha a pessoa mais aleatória do mundo, né? Sem entender nada. É assim, ele é tipo, hoje eu vou conversar quando eu sofrer. Hoje eu vou perdoar minha mãe. Hoje eu vou ganhar um dinheiro. Porque assim, as coisas assim, eu aprendi muito isso, gente. Eu ouvi a voz do Espírito no meu coração, ouvi a voz do Espírito. E aquilo foi a voz do Espírito no meu coração, né? E usando também a vida do pastor Tiago, eu precisava perdoar minha mãe. Aí eu voltei pra casa, eu lembro que eu voltei. Olhei pra minha mãe, ela tava passando roupa. Primeiro eu tava com vergonha, né? Aí eu, boa noite, mãe. Subi lá no meu quarto. Aí, depois eu desci, ela tava passando roupa. Eu olhei pra ela e falei assim... Pensei, né? Eu vou falar com ela, eu te perdoo. Mas depois eu falei, poxa, vou me botar no meu lugar também. Eu falei, perdão, mãe. Aí ela olhou pra mim assim, ela tava passando roupa, ela só... Olha assim pra cara. Falta às 10, né? Falta às 10. Me perdoa, eu não tava te honrando como mãe. Eu não tava te vendo como mãe. Eu sempre via a minha irmã e eu sempre falava isso com a minha mãe. Minha mãe é minha irmã, Carol. Quando a minha irmã foi embora, ela depois teve a Vitorinha, que é a filha dela, ela não, ela tem, né, uma enteada, mas hoje eu não moro mais com ela, já é mais velha. Eu ficava, tipo, muito, nossa, é a minha mãe, agora ela é mãe de outras pessoas. Mas ela é minha irmã, ela não é minha mãe. Né? Aí eu me perdoo, não te honrei como mãe, eu não te vi como mãe. Aí ela começou a chorar. Uau. Aí ela me perdoa também, minha filha. O poder do... E aí, perdão. Ai, vou chorar. Enfim, aí a gente se abraçou. Não é que foi mil maravilhas depois disso, não, sabe? Mas não houve mais interferência do inimigo, sabe? Teve erro que a gente erra, porque a gente é humano e a gente vai lá, erra, a gente peca, tem que se retratar com Jesus. Estou batendo na mesa. Tem que se retratar com Jesus e se retratar com o outro também, né? Que lá em casa a gente tinha muito mania. A gente não, né? Minha mãe principalmente falava assim... Eu tenho que pedir perdão para Deus. Ou se você fala, me perdoa, fala, pede perdão para Deus. Para mim é só desculpa, que não sei o quê. Mas a gente entendeu dentro da nossa casa que a importância de um perdoar o outro também. E no meu casamento, por exemplo, a gente teve um momento que nós honramos os pais. E na hora que teve a parte para ela, né? Fiz a primeira parte do meu pai. Chorei demais, mas foi mais fácil. Eu olhei e falei pra ela, eu queria agradecer a Deus porque você é o meu maior milagre. Porque quem via antes, eu queria que meu pai tivesse aqui tipo, pra ele contar, né? Que era alguém que viu de fora. Era tipo uma coisa muito bizarra. Era muito estranho, era muito absurdo. E eu pensava, ela nunca vai gostar de mim, ela nunca vai me amar, E Jesus restaurou mesmo, sabe? Restaurou o nosso relacionamento e fez com que fosse diferente. E depois daquilo, eu consegui literalmente experimentar a minha cura.
experimentar o que é sair de uma depressão, Isso. porque eu tive essa maternidade, que eu vou falar paternidade, porque é no geral, né, Sim. os pais, essa área curada dentro de mim. E aí, a partir dali, eu percebi, eu consegui ter mais experiências com Jesus, Uau. né? Sentir mais a presença de Deus, orar mais, ter mais interesse, porque antes eu lia a Bíblia e às vezes eu via alguma coisa assim, e eu ficava tipo, minha realidade não é essa, sabe? Uhum. Mas aí depois disso eu falei, caraca, agora eu vivo isso. O perdão, É. ele tem o poder de tirar as escamas dos nossos olhos Sim, pra muita coisa e sim. nos curar, né? Sim. Eu já presenciei, assim, libertações. Tem libertações e libertações, né? Mas libertações que a pessoa, ela sofria pra liberar o perdão. Chorava e passava horas até conseguir sair essa palavra. Porque existe muito poder quando você libera o perdão no mundo espiritual, sabe? O arrependimento, quando a gente se arrepende e a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente é salvo. Então, o arrependimento em si tem um peso muito forte no mundo espiritual. Então, por isso que o diabo, ele faz com que a gente não consiga liberar. É difícil, para algumas pessoas é difícil falar a palavra, falar o nome da pessoa. Então, é uma coisa assim, fora da caixinha. Então, a própria palavra de Deus diz assim, né? Deus fala assim, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Isso é muito forte, né? Então, peraí, então se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar? Qual o peso desse pecado? Se ele não vai me perdoar, então pode ser até que, se a gente olhar assim a olhos nus, a gente pode perder nossa salvação se a gente não perdoar? Se Deus nos perdoou, quem é a gente para não perdoar? Então, quando a gente libera esse perdão no mundo espiritual, além você reconectar de novo com a pessoa e ter um relacionamento restaurado, o diabo perde uma força extrema. Glória a Deus, é verdade. Extrema. Você foi curada, aposto que sua depressão foi sumindo. Um peso saiu de cima de Saiu você? um Você peso. sentiu, tipo, Sim, com que certeza. se livrou, assim, Com de certeza, algo? com certeza. Nosso Deus, com certeza. Uau. Infelizmente, com o passado, eu tive essa área totalmente restaurada na minha vida, o meu relacionamento com a minha mãe. Continuo frisando, somos humanos, vira e mexe, Sim, né? com Vai lá, um cão e um gato. Mas não era aquilo mais, eu não experimentava aquilo mais, sabe? Sim. Aquela rejeição. Hoje em dia a vida é outra, mãe, te amo. Tia, Vale frisar. um beijo. O nome dela é Marília. Marília, um beijo. Te amo muito, mãe. E ela foi restaurada também. E a partir do momento em que ela também viveu muitas coisas, sabe? Ela podia estar aqui também contando as convidada experiências. pra vir aqui dar um... Tá, vem de avião. Quero saber o seu lado da história. Mas ela também recebeu uma libertação muito grande, sabe? Não, além desse ato, fazer com que ela visse Jesus na sua vida, né? Sim, Que sim. esse ato, literalmente, assim, talvez não entenda claramente no momento, mas a gente vê Jesus. Tanto é que só de você fazer isso, ela caiu em prantos, entendeu? Sim. É você ser Jesus. Primeiro na ela vida ficou da assim, né? pessoa. Com o ferro na mão, aquela... Quê? Aí caiu a ficha. Quê? Mas é isso, ela também recebeu muita libertação na vida dela, sabe? E isso foi incrível dentro da nossa família. A gente é muito grato por isso. Amém. Porque antes a família inteira, no geral, sofria com aquilo, né? Com a doença que ela tinha. Ela também era uma pessoa muito depressiva, Sim. né? Isso influenciava para todo mundo, apesar que mais para mim. E todo mundo sofria com aquilo, sofria por mim também, de ver toda aquela situação. Então foi algo que impactou, assim, a família como um todo. Sim. A gente vendo, né, os milagres acontecendo na vida dela, ela aceitando a gente na igreja, antes ela não aceitava, ela brigava muito. Ela aceitando melhor, ela conversando mais, ela falando, se você pede ela para falar de nós, dos filhos, quando eu ouço ela falar de mim, ela fala, ai, Luísa, é uma menina cheia de Espírito Santo, que não sei o que, não sei o que. Eu falo, caraca, que dia que eu lá, novinha, e eu vi isso. Pra mim não tem milagre maior na minha vida. Eu já posso ter caído, fala língua, fala não sei o que, rodopia a igreja inteira, que isso pra mim não é maior do que ver essa restauração na vida da minha mãe, entendeu? Ô, Lu, mas você sente que, eu escutando esse testemunho, o que eu consigo identificar é assim, dá pra ver que o peso das palavras é algo muito forte. Sim. Tipo assim, é algo que às vezes as pessoas não identificam como algo ruim. Sim. Você falar pro seu filho, você não vai ser ninguém. É. Nossa, ninguém vai te querer.
às vezes as pessoas não sabem como aquilo abre brechas, Muita. aquilo dá legalidade pro Muita. inimigo A palavra agir. tem poder, né? Exato. A palavra de Deus diz que a língua tem poder de gerar morte ou vida. Exato. Então, do mesmo jeito que a gente abençoa alguém, orando para alguém, crendo que Exatamente. vai acontecer aquilo na vida da pessoa, a gente também tem o poder de amaldiçoar. E às Exato. vezes, esses comentários, quando a gente é criança, a gente Sim. recebe, parece bobo, mas é algo que a pessoa tá construindo. É um tijolo Sim. Sim. de maldição que a pessoa tá construindo no mundo espiritual. Eu falo E depois a gente tem que o quê? Quebrar isso. A minha esposa, ela sempre falou que ela nunca teve desejo de ser mãe Aham. por conta das coisas que ela ouvia da mãe dela. Aham. Que filho era maldição, que filho era isso, que, nossa, Deus. Tanto que a gente já casado, vivendo juntos, a gente ligou pra mãe dela para falar que a gente tava tentando, que a gente ia querer. A mãe dela, Deus me livre. Que isso? Acredita? repreendendo Então, Jesus. a palavra, ela tem muito peso, ela tem muito poder. É. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Também fala, né, Sim. que não pode jorrar água salgada e água Sim. doce do mesmo rio, né? Então, a gente não pode, com a mesma boca que a gente abençoa as pessoas, a gente amaldiçoa. amaldiçoa. Então, Isso hoje. A hora que Deus trata na repetição, tá? é. É engraçado, falando em palavra também. Eu lembro muito, no meu relacionamento com o César, a gente namorou muitos anos antes de casar, 8 anos. Mas a gente teve um tanto de término. E toda vez que terminava era eu. Era setadinho. Era a parte que eu queria entrar, porque eu tô pensando, vocês estão falando na minha cabeça, tá assim, coitado do César. Onde tava César nessa vida? Ô, bichinho. Eu sempre terminava com ele. Qualquer coisa que ele fazia, eu já terminava com ele. Respirou errado, não quero namorar mais com você. Só que na minha cabeça era tão firme e eu realmente pensava isso. Assim, era como se fosse a minha própria voz na minha cabeça falando: pode terminar com ele não vai casar com você mesmo. Uau. Entendeu? Exato. Ele não vai ficar com você pra sempre mesmo. Não tem ninguém que vai te aguentar do jeito que você é, porque você é porca, porque você é isso, porque você é aquilo. Por que você pode terminar? Caramba. Entendeu? Você já tinha essa expectativa de que não ia durar, porque você já sofria aquela rejeição, então você colocou essa rejeição nele também. Sim, e as minhas irmãs, eu morei com a minha irmã um tempo também, né? Eu ficava igual cigana, morando cada vez num canto, só pra não ter que voltar pra casa dos meus pais. Eu morando com a minha irmã olhando nela, falando assim: Luísa, você não é desse jeito, né? Tipo, ela se surpreendeu, que ela tinha tão firme na cabeça dela, né? As coisas que minha mãe falava, tipo, Luísa, não que eu não seja bagunceira, um pouquinho eu sou. Tenho um pouco de dificuldade Depois de você conta organização. isso. Mas, não, eu vou falar a verdade. Tem dificuldade de organização um pouquinho, tô melhorando. Mas, poxa, eu não sou porca. Sim. Não sou nojenta. Eu sou uma mulher limpa. Eu Uhum. cuido das minhas coisas. Eu não deixo tudo tipo, rasgado, Sim. quebrado, fora do lugar. Como que é suas maquiagens no banheiro? Não fica no banheiro. Já No começa banheiro aí. tem muita bactéria, não Isso. pode ficar, Ai, uma não pode pessoa ficar aula, maquiada. uma mais do que aula, eu, viu, porque a minha mulheres? maquiagem fica no banheiro. Ah lá, viu? Não. Mas também eu tenho, tipo assim, uma base, um lápis de sobrancelha, um pó Ai, e então um rímel. tá, Não sei tá nem falar. fechadinho. Fala pra ela dar uma passada lá na loja. Não, Timo, vamos lá. Passa Só lá na libera a grana aí. Mike, Timo. Ô, Eu minha já sei o amiga, lip combo para ela, tá? O perfeito. recebo. Imagina a sua câmera. Ela invadindo. Ô, amiga, mas uma pergunta. Você acha que... você achava que ele não ia querer casar com você porque você acreditava que as palavras que você ouviu no passado, aquilo entrou na sua identidade e você achava que, de fato, você era Eu aquilo? não era digna de ser amada. Tá. É o peso. E aí foi quantas vezes? É. Quantos termos? Ou não Você sei, lembra? acho que uns 9. Meu, Nossa, eu te amo. Até o nosso até o produtor. produtor riu aqui atrás. É Ô, sério. Mas eram Persistiu. termos. Calma, vamos lá. 9. Quanto tempo no total vocês estão juntos? Não, vamos. No total. 50 anos juntos. Não. Nós Você começamos a namorar em 2013. falou 13, 12 Muito anos. tempo, né? 8 de namoro. Não, mas depois de casado, nós nunca terminamos. Não, nem sim. vamos Glória terminar. a Não Deus. existe término no A casamento. minha esposa É falou que os daqui meus até o- status só troca de casado pra viúva. Então, tipo, não existe, realmente. Vamos firmar na... Aham, Estamos glória a firmados na Deus. rocha. Aleluia. graças a Não Deus. tem. Todos Mas aqui, eram em nome de Jesus. términos. 2 foram bem longos. Tipo, um de 6 meses e um outro de um pouco mais. Mas os outros foram, tipo, um dia.
Bem Terminei teenager, né? terminei com você agora, me deu fome, falou, vamos voltar, muito- faz uma comida É aí. muito coisa de adolescente, né? Essa coisa de vai e volta, Eu vai e comecei a volta, vai e namorar volta. muito nova. É, porque, Faz vamos lá. falar. parte, faz parte. Essa faz foi a parte. pior De- decisão que eu tomei na minha vida. Não, amiga, pelo amor de Deus. Foi não fala sim. isso. Lógico que Comecei a não, namorar menina. com 15 anos. 15 pra 16. Não. Vocês têm uma história, uma trajetória, tudo bem. Não foi uma Entre- decisão boa. Eu ia falar linda, né? Mas ela tá Não falando que teve indica isso pra ninguém. 9 términos. Mas faz parte, é muito nova. A cabeça Muito tá... nova. Então, exatamente, aí que tá. Nossa. Mas você concorda que vocês viveram experiências que muita gente não vai viver, É. entende? Então, tipo assim, não é que você... Algumas que bom que as pessoas Sim, não vão viver. Exato, mas como tudo na vida. Mas, amiga- Eu comecei um relacionamento mais velho com a Aham. Dani. E eu falo pra ela, eu falo, cara, eu trocaria todos os anos pra frente e pra trás, porque Aham. é muito bom você ter tanto tempo de... Eu falo, hoje a gente tem 5 anos, vai chegar um tempo que a gente vai ter mais tempo do que tu. E tipo... Sim, mas amiga, qual conselho você pode dar pra galera que começa a namorar cedo? Não namoro. Pra galera que tá muito novo, assim, entendeu? E quer engatilhar no namoro. Sabe O uma ela coisa que eu precisa falei com uma entender? amiga minha? Há uns 6 meses atrás, não sei, só que ela começou a namorar mesmo assim, tá tudo bem. Jesus te abençoe, Marcela. Vigia. Vigia. Vai. Primeiro, você precisa ter um relacionamento firme com Jesus para depois ter um relacionamento com outra Amém, pessoa. É isso. Amar mais Jesus do que a pessoa. Amar mais a Jesus que a pessoa, coisa que eu não fiz. Tanto que quando eu comecei a namorar, ainda teve isso. Comecei a namorar, eu levei o César, apresentei ele pro meu pastor Newton. Uma graça, pastor. Ele se sentia meu pai, sabe? Ele olhou pro César e falou, você é crente? E o César, não. Ixi. Aí ele, por que você tá namorando com esse menino que não é crente? Ai, meu Deus do céu, eu acho que faltou sabedoria naquele momento, porque depois eu não quis voltar mais lá na igreja, entendeu? Ah, sim. Sim. Porque eu queria ficar com meu namorado. Sim. Eu não queria. E o César também ficou com ranço do pastor, lógico. né? Não queria ver um pastor, Então, coitado. vamos lá, primeira dica. Só namore se for crente. Não É, tem que ter- vai tem- procurar no mundo. É, tem Se que ter você os tá mesmos firmado, princípios. se você tá firmado na fé, primeiro passo, amar a Deus acima de todas as coisas, pessoas, tudo, qualquer coisa que você possa amar, Deus tem que estar acima. Pois Certo? é. Tem uma Primeiro lista, ponto. uma lista também. Você Isso, faz assim, vai. ó, pensa, tô servindo em algum ministério? Tá não? Pra que você vai namorar? Você não tem tempo pra Jesus? Não tem tempo pra ajudar na igreja? Vai ter tempo pro namorado? Tome essa. Não tem. Tome distraído. E Gente, outra coisa, às vezes a pessoa não tá servindo na igreja, não tá indo numa célula, no GC, né? Sim. Que é na nossa igreja GC, e fala, ai, não encontro um namorado de Jesus. Mas como que vai encontrar um namorado de Jesus se você vai na igreja, fica lá 1h30 do culto, às vezes mais, né? Se for do pastor Fabinho, talvez 3 horas. Vai. Também te amo, pastor. Vai. Ai, meu Deus, tô ofendendo muitas pessoas nesse podcast. Amiga, eu tô Mas olhando a produção, quando aquele cronômetro começa a ficar vermelho, eu falo, agora ele começou a pregar. É isso. Mas você tem o único tempo que tem na igreja é o tempo que você tá lá no culto, prestando atenção no louvor, na pregação, enfim. Como é que você vai achar um namorado lá? Uma namorada? gente, é assim, a pessoa tem que ter os mesmos princípios que os seus. Porque se ela não tiver os mesmos princípios... Porque gente que fala, eu acredito em Deus, gente que fala, vou na igreja, tem de monte, verdade. Mas tem que olhar pra pessoa e ver se ela tem princípios inegociáveis. Porque se ela Sim. tiver princípios inegociáveis, ela nunca vai negociar o relacionamento dela com Jesus Sim. pra ficar com a pessoa. Entendeu? Então você já começa excluindo daí. A Bíblia tá ali, a gente sabe os princípios bíblicos, começa a dar check. Check 1, check 2, no check, yes check, no check, no, yeah. E aí você já vai saber se a pessoa teme ao Senhor ou não. Sim. Se a pessoa ama mais a Jesus do que você. Você já consegue saber. Temos sinais vermelhos sempre. Jesus, ele nunca vai... Jesus é o mais interessado em não deixar você cair numa cilada. Então, assim, tem alguém interessado em você? Se se interessou, começa a observar. Ora, busca, olha a Bíblia, vê os princípios, entendeu? E toma cuidado. Assim, E faz né? tanta diferença você ter... Eu falo que antes do nosso último término, que a gente terminou e foi um término bem longo, foi o nosso término de 9 meses, eu decidi terminar com ele, tava achando ele chato. Oh, meu Deus. Vê se isso. Tava achando ele muito chato. E eu falei, ai, não quero esse homem na minha vida, não. Terminei. Coincidentemente, uma semana antes do carnaval. Eu acho que é porque ele era chato mesmo. Porque ele era chatíssimo. Ai.
E aí, E quem aí- foi pro carnaval aí? Eu. Ele sofreu e eu fui pro carnaval. Foi Gente. isso, literalmente. É. E aí? E aí eu vivi 9 meses longe do César e já tava muito tempo sem congregar, enfim. Só que quando eu terminei com ele, eu apontei várias coisas que eram as dificuldades que eu tinha pelo fato dele não ser cristão. Mas eu também não estava fazendo muita questão de levar ele, sabe? Comigo, de incentivar, enfim. E eu fiz a escolha de escolher um namorado que não estava dentro da igreja naquela época. Mas eu também com 15 para 16 anos, né? E, enfim, por causa dessas dificuldades que eu pontuei com ele, eu falei, poxa, eu não consigo, você é isso, você é aquilo. E você não vai mudar, não tem como, você não quer mudar, você não vai mudar. E aí um dia, depois desses 9 meses, que eu não sei o que ele arrumou nesse tempo, ele me mandou uma mensagem pelo Facebook, porque ele era bloqueado de tudo, e falou comigo assim, eu tô tentando mudar em todas as coisas que você me pontuou. Até conversei com seu pai, que ele conversou com meu pai ainda. E meu pai que não era crente, mas assim como eu falei, meu pai não era crente, mas sempre foi um homem muito honrado, sabe? E um homem muito sábio. Meu pai é incrível, incrível. Um senhorzinho assim que vale a pena. Tá perdendo um pouco do senso às vezes, sabe? Vai ficando mais velho, o senso vai diminuindo. Mas, mas é verdade. Isso tem acontecido comigo. Todos nós. Meu pai, pô. Comigo é daqui a pouco. Poxa vida. Deixa eu chegar nos 40, amiga. Mas enfim. Aí ele, eu tô tentando mudar em todas essas coisas, mas eu não tô conseguindo. Eu acho que a única forma vai ser com Jesus. Uau. Isso César me... Isso no Facebook. Tava apaixonado, Eu bichinho. mandei pra ele. Boa sorte. Sério? Sério, fui super fria. Ele, mas eu tô tentando ir na igreja, eu não tô conseguindo, que não sei quem que você que tem. Você topa comigo? Aí eu falei, eu vou, né? Porque depois eu pensei, gente, imagina eu não vou. Se eu for e por causa disso, ele foi lá e aceita Jesus, alguma coisa desse tipo. Não posso perder essa Eu não- alma. Ué. Não, mas a questão é, eu fiquei com medo da culpa depois. Porque depois, se ele ficasse perdido, que já Entendi. era, tipo, continuasse perdido, a culpa ia ser minha. Porque ele me pediu pra ajudar. Entendi. Ele me pediu pra levar ele. Sim. E eu já tava assim, gente, eu nem na igreja tô, vou Uhum. pro culto com esse menino. E aí, nesse culto, só que antes disso, ele na verdade, ele já tinha aceitado Jesus, só que não tava sabendo, enfim, não tava conseguindo ter constância naquilo, não tava sabendo como fazia. E como a igreja era muito grande, uma igreja de 30 mil membros, a Getsemane é gigante, ele tava perdido lá dentro, não tinha ninguém que ajudasse ele dessa forma, sabe? Aí ele, vão comigo. E aí eu passei no culto com ele. E aí, nisso, eu vi ele se decidindo se batizar. Aí eu fui no batismo dele, sem não orar com ele. Legal. Sem ter voltado com ele. Aí foi eu, minha família, minhas tias, minha mãe, meus irmãos, não sei o que, aquela coisa. Minha família inteira lotou o batismo, que todo mundo amava ele, né? O César é uma pessoa muito doce. Sim. E todo mundo ama muito ele, muito. E tem muito carinho por ele, pela vida dele. Todo mundo torcia, né? Era torcida, Luísa, volta com o César! Eu não sei o quê. O batismo dele foi um impacto geral. Os crentes e os não crentes, todo mundo junto. lá estava torcendo por ele, pela decisão dele, feliz com a decisão. Enfim, aí depois que ele se batizou, que eu não lembro necessariamente o dia, não lembro mesmo. Mas depois disso que eu tive um reencontro com Jesus. Tipo, ele me pediu ajuda pra ir, porque ele nunca tinha. Ele nunca tinha iniciado uma caminhada com Cristo. Mas foi por meio da vida dele que eu voltei pra minha. Amém. Foi por meio da vida dele. Porque eu achava, a princípio, que eu ia pra igreja pra eu não perder meus galardões no céu. de não ter ajudado, Bater né? meu Auxiliado. cartão ali, né? Tipo, ai que saco. Agora eu vou ter que levar esse menino pra igreja, senão ele não vai pro céu. E a culpa vai ser minha. Mas eu ia pensando nisso. Só que no final das contas, aquilo foi um jeito mesmo que Uma Jesus... estratégia de Deus te resgatar. Eu acho que Você Exatamente. viu a transformação dele, a sede dele, e isso te tocou de alguma forma, né? E você, tipo, não, assim, Eu acho que eu vou ficar hoje pra trás. não importa, né, o porquê a pessoa vai. Aham. Que nem, não sei se você já viram o testemunho do Yudi, Uhum. mas ele fala que ele foi pra igreja porque o amigo falou que tinha umas mina gata. Pois é. Entendeu? E aí, quando ele chegou lá, você sabe, né? Tem um dia, o seu dia, a sua conversão, já tem dia e data marcada.
Na hora que você for achando que não vai acontecer nada, ai, vamos lá, mais um dia. Ah, vamos lá, alguém me chamou, eu vou, né? Ah, não, a menina que eu tô interessada tá aí na igreja. Eu vou lá só porque eu tô interessado nela, amigo. Tá marcado. É só uma estratégia pra te É só tacar na curva. estratégia, só Uma estratégia. estratégia pra te Eu tacar na lembro, curva. toda vez que eu ia na igreja, aquilo que a gente tava falando, parece que o pastor olhava e falava, e falava tudo, contava a minha vida inteira. Eu falava, pô, não é possível. Se eu viesse domingo passado, ele não ia estar falando da minha vida, mas a gente tem o dia, a hora marcada, não tem Eu lembro que jeito. nos meus primeiros 2 anos de convertida, eu tava com sangue nos olhos, sabe? Eu tava vendo as coisas acontecer, milagre acontecer, e gente sendo liberta. E aí, eu lembro que eu tava no Faustão nessa época, né? Então, tinha muito cara que ia na igreja só pra tentar algo comigo. Tipo, isso aconteceu, assim, modéstia à parte, tá, gente? Modéstia à parte. Mas isso aconteceu, era bizarro. E aí, quando eu percebi, assim, que... Ou às vezes, por exemplo, assim, eu me mandava mensagem e eu não tava nem aí pra pessoa. Mas eu falei, eu vou dar uma moral. Mas é só pra eu... É uma isca pra ir pra igreja. Cara, eu levei um monte de homem pra igreja. Porque eu conversava, isso aqui Eles falavam assim, vamos jantar? Eu falava assim, olha, eu não vou jantar, mas eu tenho um convite pra você. Quer vir pro culto? Não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa se interessava, porque ele, ia com o segundo dos olhos, chegava lá, Deus pegava esses caras. Mas amigo. Mas pegava na curva. Tá marcado o horário, Glória a aleluia. Deus. É isso mesmo. E tá marcado o dia, a hora, tá marcado. Jesus tá só esperando assim. Gente, não se preocupa. Balançou aí, foi a pé do nosso câmbio. Não foi o terremoto da Não foi o terremoto que eu sofri Não foi o terremoto da Rússia. Misericórdia. É isso, é vida real, entendeu? Deixa se balançando aí. Mas uma coisa que é legal falar também, eu tive de novo, né, o meu reencontro com Jesus por meio da vida do César, né? Ele que não perdeu os galardões dele. Glória a Deus. Mas aí passou um tempinho, tipo, depois desse reencontro que eu tive, depois dele ter se batizado, ele virou pra mim e falou assim, eu quero voltar com você. E eu quero que a gente faça diferente de antes. E aí, pode falar qualquer coisa, né? Fica à vontade. Então tá bom. É porque isso é legal também. Principalmente se você é solteiro, ouve isso aqui agora. Escuta, meu. Vai. Ele virou pra mim e falou assim, mas eu quero que a gente volte diferente. Eu quero que a gente tenha um namoro santo. Sem sexo antes do casamento. Ele que propôs, você acredita? Gosto. Glória a Deus, aleluia. E eu falei assim, não vai dar não. Não vou estar querendo, não. Eu esperava qualquer coisa menos isso. Eu achei que ela ia falar glória a Deus, obrigada. Eu agradeci, eu falei, que lindo! Que lindo, achei o homem de Deus. Não, isso é um corte muito sério, bom. eu falei com ele, você é doido, você tem problema. Eu liguei pro meu pai, falei, pai! Você não sabe o que César falou? Ele, que minha filha? Ele falou que a gente vai namorar, agora não tem sexo mais. Meu Deus, você falou isso pro seu pai? Falei. Meu Deus. É porque também vocês já vinham de vários anos juntos, tendo um namoro. 8 anos de tendo namoro. Um namoro como se fosse casados. Sim. Entendi. Então, sim. Imagina mudar isso A gente depois... não morava juntos, obviamente, mas Sim. a gente tava 8 anos. Gente, acabou que no final o bichinho que foi te convertendo. Foi me Tá convertendo. doida. E aí? Mas é aquilo que eu falo com você. Eu me converti lá na igreja com 15 anos, a minha família não tinha uma base cristã da forma que a gente tem hoje. Então, eu não aprendi isso dentro de casa. Apesar de ser uma família extremamente tradicional, não era falado, tipo, você não pode fazer isso, porque isso não agrada o coração de Jesus. Não faça isso debaixo das minhas vistas. Não faça isso dentro da minha casa. Sabe? Sempre a forma como era passada a mensagem era diferente. Então, escondido tá tudo bem, entende? Era passado algo muito mais como proibido do que algo, isso não agrada o coração de Deus. O coração de Deus, exato. E aí o César falou isso, a gente vai... eu quero voltar, mas eu quero que a gente volte dessa forma. Que gracinha. Aí eu falei, que gracinha na época. Hoje eu olho lindo. Na época eu falei, gente, esse homem tá com problema. Tá, e aí? Aí você falou eu pra ele liguei pro não? meu pai. Não falei isso ainda. Eu falei, na hora, no dia eu fiquei nervosa, eu briguei, eu falei, você tá louco? Não, aí não. Gente, eu não consigo imaginar. Você tá com problema. Normalmente é o contrário, né? Eu fiquei doidinha, eu falei, gente do céu. Voltei pra casa, falei, Aí no mínimo você pensou, tá bom, vou falar assim, deixar ele comigo. Aí você pensou assim, pedir tudo pra esse menino conhecer Jesus. Agora que ele conheceu Jesus, ele ficou doido. Ficou doido. Mas eu também não tinha noção dessa parte. Certo. Honestamente, eu não tinha noção, total compreensão dessa parte. E
Eu fui ter conhecimento mesmo de Deus, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento depois desse tempo, né? Que é de 6 anos pra cá, Você começou 5 a anos partir pra disso cá. tentar entender o porquê disso, É, e aí sim, a palavra foi sim, entrando. exatamente. E aí eu fui pra casa, eu já tinha conversado com meu pai, contei isso pro meu pai sabe de tudo, desculpa, mãe. Meu pai soube. Ela fala que meu pai é meu cúmplice. Mas eu contava tudo pra ele da minha vida mesmo. E aí eu falei, tá, tudo bem. Tipo assim, poxa, ele mudou tanto, né? Ele tá tentando tanto, ele tá indo pro Jesus que eu tanto falei, porque nesse namoro todo, quando ele me chamou pra ele falou, você é a pessoa que eu conheço que tem tipo, mais contato com Jesus, né? Que tá mais próxima dele, tá mais próxima de mim também. Eu não tenho outra pessoa pra me ajudar nesse processo. Vão comigo. Eu falei, tá. Aí eu, poxa, depois dessa, né, vou dar uma chance. Fui. Ai. Casou. Que loucura. O negócio é esse, namorar tem que casar. Por isso que eu falo que eu não devia ter iniciado o namoro com 16 anos. Então, que foi uma situação que não deveria ser legal. Porque com 16 anos, até você ter 18, você não tem dinheiro para uma casa. Você não consegue ter estabilidade financeira, emocional para poder manter um casamento. E você acha que você vai aguentar 8, 10 anos? Tem gente que aguenta, glória a Deus, sem... Esse foi novo. Gente, a gente casou em 1 ano, a gente se conheceu e se casou em 1 ano. Caraca, mas não, mas isso não, era porque ela é convertida. Não, mas assim, ó... Eu casei com 30 dias. Só não foi no papel. Com 30, caraca. É porque eu e a Dani, a gente começou na pandemia e aí não tinha pra onde ir, fui pra casa dela. E fiquei. Você juntou com ela. Com 30 dias ela me deu a chave de casa. Gente, hoje ele é de Jesus, tá? Glória a Deus. Então, rapidinho, mas a gente foi a mesma coisa. Aham. A gente já morava junto, acho que quase 2, tava indo pro segundo ano, assim, que a gente morava junto, quando a gente começou a buscar o Senhor, e aí a gente decidiu casar. E aí a gente decidiu casar, beleza, marcamos a data, acho que eram 50 dias, uns 2 meses pra frente, tinha pedido ela em casamento em novembro, e a gente casou em fevereiro, por aí. E aí, gente, a gente não tinha mais nada. Parou. Não falou um pro outro. E é ficou assim, e beleza, né? E aí eu tava, mano, será que... Tava preocupada, né? Uhum. Aí um belo dia a gente tava dentro do carro, ouvindo uma música, acho que a gente tava indo viajar. Aí eu olhei pra ela assim, ela olhou pra mim e ela... Você tá sentindo? Eu falei, tô, ela... Vamos esperar, vamos. E aí a gente... Que legal. Glória a Deus. Tipo, a gente já era casado, já estava morando junto, casado e esperou. O Espírito Santo que legal. o coração dos dois, né? Glória a Deus. E eu já falei isso no outro podcast. Foi a melhor coisa. Mesmo que, tipo, a gente já tinha feito, já era casado, já morava junto. Gente, quando você liga na terra e no céu, é outra coisa. É verdade. É outra coisa, gente. Foi, tipo assim, perfeito. E glória a Deus pela vida. E eu vejo muita diferença nisso também. Ai, gente, eu vou para muitos assuntos, né? Quando a gente... Ainda existem outros fatores relacionados a sexo também, que eu acho que falta mencionar isso na igreja. Falta muito. Porque eu acho que principalmente para os homens, mas também para as mulheres, e a gente não vê tanto isso, né? Não é tão falado. Mas a influência da pornografia no sexo que não é cristão, é muito grande. E quando eu comecei a namorar com o César muito nova, eu tinha experimentado um vício em pornografia muito gigante na minha infância. Meu irmão esqueceu um DVD, quando eu tinha, sei lá, 6 anos. Eu assisti o bendito do DVD com 6 anos. Você acredita? Com 6 anos eu era uma criança viciada em pornografia. Uau. E isso se sustentou por muitos anos. Muitos e muitos porque anos. é algo tão oculto, né? Sim. Da mesma forma o César também. Só que o César não é porque alguém esqueceu, é porque pro homem, né? O pai mostra. Né? Dentro do nosso namoro, às vezes eu brigava porque o pai dele mandava pra ele... Tipo, mulher pelada pra ele no WhatsApp, sabe? Isso era coisa normal. Coisa de homem. Exato. E aí... a forma de ver, né, o sexo em si durante o nosso namoro era a forma como a gente havia sido ensinado por meio da pornografia. Exato. E quando chega no casamento, num relacionamento, você vai pro relacionamento trazendo as experiências da pornografia, esperando exatamente o que você assistia e não é nada daquilo. Exato. E os homens até têm problemas, né, fisiológicos em relação a isso, né? Sim. Enfim, Exato. E aí depois que a gente casou, né, que a gente teve foi um processo de 2 anos. Não, 1 ano e alguma coisa.
quase 2 anos depois que a gente voltou, e aí a gente noivou, e depois casou, e nós ficamos sem. E todo mundo zoava a gente, meu Deus do céu, todo o nosso ciclo de amizade. E a pastora fez questão de frisar isso no casamento. Foi um casamento muito lindo, glória a Deus. Mas a pastora frisou, tipo, 70 vezes. que a gente tava ali, né, na luta. Que eu acho que ela achou tão bonitinho, né? A gente ter tomado essa decisão. E depois que a gente, né, se casou, a gente foi aprender de verdade o que é o sexo para Jesus, né? O que é... Qual é a forma, né, que Jesus ensina a gente a amar um ao outro dentro do casamento. E não tem como se aprender isso fora, porque Deus abençoa o sexo dentro do casamento. E você precisa... É muito estranho, eu falo com as minhas amigas, às vezes eu oro pelo sexo também, né? Às vezes eu oro por essa área dentro do meu casamento, que não sei o que. Elas, você bota Jesus nisso, que estranho, que não sei o que. Não, é Eu nunca tinha pensado nisso. Como assim? Sério, Tem nunca que tinha pensado nisso. Mas é que a pessoa não Glória a entendeu. Tipo, é muito, o sexo, né, o casamento em si, ele tem um significado bíblico muito forte. Sim. Muito forte. E quem fala, nossa, você acha estranho colocar Deus no meio disso? Tipo, até tem gente até que acha que é pecado transar dentro do casamento. Porque não entendeu a parada. É muito... Isso é verdade. Continua. Sim, exato. E aí, nesse meio tempo, quando a gente iniciou, né, a nossa vida ali de casados, a gente sentiu a transformação nisso também, nessa área também, Sim. né? Também por causa de questões anteriores, a pornografia é um cocô mesmo, né? Um vício que, infelizmente, você carrega com você, você precisa de cura para aquilo, né? Muita santificação. Muita santificação. E isso gerou muitas consequências pra gente até depois do casamento. Então, por isso também a gente orava, né? E eu orava, eu tava conversando com a minha amiga, você tem que citar a Maria também, com a Maria e a Ingrid, nesse fim de semana, e eu tava falando com elas, né? Que às vezes eu olho pro César e falo assim, eu na minha mente, né? No dia que ele tá me fazendo muita raiva, eu olho pra ele e falo assim, nossa, amor, você é lindo. Não falo em voz alta. Nossa, como eu amo esse homem, como eu desejo esse homem, né? E como Deus coloca desejos no meu marido, no meu coração. Por quê? Porque a gente é assim, pegando com Deus, né? E afirmando, usando o poder da palavra. Porque Deus, né, dá o poder para a nossa palavra também. E eu venho transformando a minha mente, Jesus tem transformado a minha mente, o Espírito Santo tem transformado a minha mente nessa área também. Mas eu vejo que houve isso porque a gente permitiu, sabe? Porque a gente deixou lá atrás, por meio do meu marido, que na época eu achei doido, dar uma... Vamos parar. Uma pausa. Vamos parar com o nosso pecado. Exato. E vamos recomeçar quando for a hora certa de recomeçar. Às vezes você não sabe que rumo poderia tomar, né? Se vocês tivessem mantido a relação, algo que não é abençoado por Deus, que acontece muito. Eu lembro até hoje, assim que a gente chegou aqui na igreja aqui, acho que uns meses depois aconteceu uma pregação do pastor no Legacy, em relação a isso, em relação a relações sexuais fora do casamento, aos jovens e tal. E aí, beleza. Aconteceu essa pregação no Legacy. Aí o pastor, quando foi no domingo, ele pregou no sábado no Legacy. Aí quando foi no domingo, ele tinha outra pregação preparada. Aí quando ele chegou, ele falou... Eu tava lá. Hoje eu resolvi trazer... Eu tinha preparado outra coisa, mas eu resolvi falar a mesma coisa de ontem. E aí tem um casal de amigos nossos, que eles não eram casados, e que essa pregação foi tipo... na cara deles, e aí... Glória a Deus. Glória a Deus pela vida deles hoje, que eles são casados. Ai, que legal. E a partir daquele momento eles entenderam que era pra... Era a resposta de Deus, né? Porque às vezes a gente ora e foi a mesma... E ainda foi um pouco mais hard. Eu tava nesse dia. Porque eles estavam a ponto até de talvez se separar. Porque um não queria esperar por conta de Cristo, e o outro falou, não, se for pra esperar, talvez a gente não Mas por que não casar? Isso às vezes eu também não entendo. Amiga, eu quero entender às vezes dos a pessoa homens. lê da casa, falando assim, aí tem que Exatamente. esperar, pô, já tá morando junto. Muita gente que vem aqui pra Irlanda casar até online. É. Até Não, online mas hoje você em casa. dia
A gente ganha em euro, é tá 500 junto, reais. casa. Ó, homens, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você compra um carro, você tem prazer de passar aquele carro pro seu nome, de falar que o carro é seu, tá aqui, ó, no documento, seu nome. Você quitou, tá lá, no nome, bonitinho. Quando você compra uma casa, você quer falar pra todo mundo, eu tenho uma casa, tá no meu nome. Aí aquilo que você mais ama, que você fala que é o grande amor da sua vida, que é tudo isso, por quê que você não passa no Não nome, entendo. não põe no nome? Eu não entendo. Não pega o Eu me CPF pra tirar um revolto. Civic? Não, pra mim isso já é um sinal que não é pra você. Não é, amigo. Assim, né? Vamos lá, meu filho. Vamos Mas- morar junto pra ver se dá certo, aí a gente casa. Aham. Gente, essa é a pior que eu escuto. Não, Não. que aí a gente vai morar junto pra ver se dá certo. Sim. Aí se der certo, a gente vai casar. Não, pelo amor de Deus. É tão lindo o Gente. significado do casamento, sabe? A noiva de Cristo é a igreja, né? Somos nós mulheres, né? Representa nós mulheres. E o noivo Cristo. Então, por exemplo, assim, hoje, todas as vezes que eu tô com o time e a gente começa alguma treta, eu olho pra ele assim, eu falo, cara, ele representa Cristo na minha vida. Ele é a cabeça do relacionamento, né? Só que quem que é a cabeça do marido? Cristo. Cristo é a cabeça do marido. Então eu olho assim, e vem um temor no meu coração, eu falo, nossa, eu não posso tratar. E a mesma coisa, o oposto, né? Quando ele... É que não existe o Timo me tratar mal, não existe isso na vida. Não Eu ia existe. perguntar como Não que é existe. o Ele nem time sabe bravo, ele amiga? nem sabe o que é o sentimento de ficar bravo. Ai, que legal. Não, Eu não nunca sabe. consigo Ele olhar é pra muito aquele homem. gentil, Não né? Sabe, ele é mais Ele é gentil. muito Ele não fofinho. toca, ele não Abraço. toca. Pergunta pra ele hoje, quando você chegar, fala assim: alguma vez você já tocou a bateria com raiva? Porque provavelmente ele pode descontar na bateria. Ele é um anjo na terra, assim, É. sabe? E a mesma Tá coisa vendo? do homem que trata a mulher mal, é tratar a igreja de Cristo mal. Então, é um significado muito forte o casamento. Então, você tá namorando, meu filho, tá aí muitos anos, cria vergonha na tua cara e pede ela em casamento pra casar. Sim, por Mas favor. enfim, nós estamos nos encaminhando pro final. Eu queria saber se tem mais alguma coisa que o Espírito Santo de Deus toca no seu coração agora pra trazer como final, pra gente tá finalizando essa conversa maravilhosa. Alguma pergunta que não foi feita? alguma Algo que coisa- você queria transmitir Não, para as pessoas? Eu acho, e eu vim com isso muito firme no meu coração, sabe? Que a minha vida toda, eu sempre lidei com Deus naquilo que a gente estava falando, no simples e no grandão, no simples e no complexo. E a partir do momento em que a gente passa a ver Jesus no simples, passa a enxergar o Espírito Santo no simples, a nossa vida toda muda. Então, o meu convite hoje para vocês, pessoas que estão aqui assistindo, olha para o simples na sua vida e pense, eu tenho Jesus aqui. Eu tenho Jesus nesse detalhe. Olha ao seu redor, às vezes está te faltando um pouquinho de gratidão, um pouquinho de amor às coisas ao seu redor, à sua família, ao seu esposo, sua esposa. Pense, eu tenho Jesus nisso. E aí, a partir do momento que você começar a ver Jesus em tudo, canta aquela música, eu te vejo em tudo. Aí a vida muda. Aí o relacionamento com Jesus começa a acontecer. É verdade, é verdade. Não só nesse sentido de ver Jesus nos pequenos detalhes, mas também para nossa vida diária, em relação a evitar viver uma vida de iniquidade. Glória a Quando a Deus. gente para, eu não sei quem que me falou isso, que eu fiquei pensando bastante, é algo simples, mas faz toda a diferença. Quando a gente, por exemplo, se eu tô brigando com o meu esposo, se eu pensar, cara, se eu ver esse Jesus aqui, em Você não ia pessoa. brigar. Te falou no último podcast. Foi você que falou isso pra mim, né? Foi. Falei, Não tem como. Você evita. Então, e de fato ele está. Ele não é carne, carcaça, Sim. que nem nós, mas ele é espírito, ele está em todos os lugares, ele está presente aqui, ele está presente aí. Então, assim, é ver Jesus em todos os detalhes, em todas as coisas, Em todos os ambientes. em todos os ambientes, nos seus relacionamentos, trazer ele pro seu dia a dia. E também pensar, ter esse temor no coração. Como que seria se ele estivesse aqui em pessoa? Sim. Ele está em espírito, mas como seria em pessoa? Porque às vezes a gente respeita mais a pessoa física, né? Sim. Mas Exato. a gente tem que temer o que a gente não vê, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor. Mas muito lindo isso, amiga. Eu acho que o que ficou mais forte de testemunho aqui hoje, Lu, é o quanto a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras. Porque por conta de palavras proferidas a você desde a sua infância, a gente acha que é criança, nem vai lembrar, nem vai esquecer. Palavras jogadas ao vento mudam caráter, destinos,
por conta de uma atitude que sua mãe, num momento de, né, como a gente falou, de provavelmente possessão, manifestação, quase que a sua vida foi levada. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter todos os dias com as coisas que a gente fala. Se o que você vai falar não vai edificar a vida da pessoa, guarda pra você. Põe na chavinha, guarda no bolso. Coloca pra fora aquilo que é bom pra vida das pessoas. Que vai gerar vida. Uma coisa que é muito comum no meio dos homens, toda vez que você vê um cara, ele tá mal vestido, tá alguma coisa, a gente sempre tem mania de zoar, de falar, nossa, e aí, tá agredindo a moda hoje, né? Mas quando a gente vê a pessoa bem arrumada, a gente nunca fala. Então comece a falar, coisas boas. Glória a Deus. As palavras boas, elas mudam o dia das pessoas. Sim. O Luca Martin falou que um dia ele chegou pra um cara na rua que eles estavam evangelizando, ele virou e falou pro cara assim do nada. Ele falou, posso te falar uma coisa boa? Aí o cara falou, pode. Ele, Jesus tá vivo. Aí o cara, é verdade. Nossa, muito obrigado. Sabe, tipo, às vezes uma coisa E é um simples peso pode- diferente do Jesus te ama, né? Exato. Faz você refletir, cara. Entendeu? Então, tipo assim, use a Muito sua bom. boca pra trazer glória ao nome de Jesus. Amém, Glória a Deus. Amém. É amém. isso. Exato. E as palavras de peso que às vezes pode estar no seu coração agora que você recebeu, que ainda te fere, começa a orar, quebrando isso no mundo espiritual. Exato. Fala, Senhor, eu quebro essas palavras que eu recebi no passado. Eu coloco no pé da cruz, eu repreendo isso na minha vida. Eu declaro que Satanás não tem mais poder de me acusar com essas Amém. palavras. E essas palavras que eu recebi não é a minha identidade. Exato. Você é filho, você é amado. Amém. Creia nisso. Em nome de Posso te falar uma Jesus. coisa? Jesus tá vivo. E Jesus te ama. Glória a E muito obrigado, gente. Não esquece de comentar e curtir muito, muito pra gente poder entregar para cada vez mais pessoas o testemunho lindo da Lu Glória a hoje, Sim, gente. que pode mudar a vida de várias pessoas, tá? Sim, Amém. muito Glória a obrigada Deus. por Muito obrigado vir, pelo muito obrigado tempo. por deixar e permitir você compartilhar, né, essa história que acredito que tem muitos testemunhos que a gente vive que é muito difícil a gente abrir, Sim. sabe? Mas eu creio assim que o Senhor te trouxe aqui, eu creio que tudo que você falou vai atingir muitas pessoas que passaram pelas mesmas coisas e vai evitar pessoas de passar pelas mesmas É coisas. verdade. Então, muito obrigado, que o Senhor ele envie esse vídeo para aqueles que Que precisa. Que precisam. precisam de identidade restaurada. Amém. Exato. Glória a Deus. Amém. Obrigada, gente. É por ter isso, me meu recebido aqui. povo. Pra qual câmera a gente dá um tchau? Eu vou ver. Cada será um que pra sua. cada um pra Vamos sua? lá, Minha a câmera gente pra tá. lá e você aqui. Não, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui que minha câmera dá um chute aqui, Vem mais gente. pra cá, pra gente dar tchau. Mais uma vez, gente, muito Vida real. obrigado por quem assistiu o vídeo até o final. Comenta aí o peso das palavras pra gente saber que você ficou até o final. Sim, o peso das palavras. É Amém? Um beijo. Tchau, Tchau, meu tchau. povo. Até a próxima. Então fica quietinho os três aí pra me falar também. Ai, eu peguei o microfone aqui. Não, tava aqui. Eu falei, meu Deus, ninguém sabe o que é fake. Isso. Agora sabe, eu vou te soltar. É, É por isso que não pode ser ao vivo. meu Deus, vira isso aqui, Vamos tá lá, feio. vamos lá, vamos lá. É foto pra capa, né? É.